de achar que era criança ou era adulto, eu lembro que a maior contribuição do Chapolin pra mim, que gostava mais de Chaves, era ficar tentando torcendo quando eles tiravam o gorro do Chapolin, porque eu sempre queria saber como era o cabelo do Chaves. Eu não sei porquê, porque os outros apareciam no Chapolin com o cabelo de fora. Então o Kiko, a Dona Florinda, o Seu Madruga, tipo, eles apareciam o cabelo de fora. No Chaves, a própria Chiquinha já aparecia. Mas o Chaves não aparecia nenhum dos dois. E aí, tipo, eu sabia que era castanho porque tinha as franjinhas que saíam e tal. Né? Mas, tipo, a imagem deles sem nada na cabeça teve muito pouco. E tanto que até hoje, pra mim, é meio difícil de pensar. E aí eu lembro de eu ficar, tipo, torcendo pra mostrar. Tinha umas horas que tava, tipo, o Seu Madruga segurando ele pelo chapéu pra bater e ele saía fora. E eu ficava com muita expectativa pra ele voltar sem o chapéu, mas eu sempre consegui o chapéu antes. Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou o Frejá. E esse é o 37º Ponta Solta. Estamos aqui com 2 convidados, um que já participou bastante e outro que está no segundo episódio. Estamos aqui com a Midori. E aí, Midori, tudo bom? Oi, tudo bem, e aí? Midori, qual era o seu programa infantil que você mais gostava quando você era criança? Claro que é o Chaves, né, meu? Chaves? Chaves é o mais legal de todos. Justo. E aqui também com o Pato. E aí, Pato, tudo bom? Oi, e aí, tudo bom? Qual foi a série que você já assistiu que você mais reviu episódios? Que eu mais revi episódios? É, que você mais tem episódios que você tenha visto mais vezes. Sim, tipo... Olha, eu ia falar o Chaves, porque eu sabia de cor, mas... eu acho que... Eu tô na dúvida, porque o SBT reprisa muito tudo, né? E talvez eu tenha visto... Eu acho que talvez eu tenha visto mais Punk do que Chaves. Não sei. Nossa, sério? Olha. É porque... Calma aí. Eu vi bastante Punk também quando eu era criança. Não, tô confuso. Não, eu sei o que eu vi mais. Acho que foi o Doug. Eu vi mais, mas não, a culpa é da cultura, viu? Mas acho que foi Doug que eu vi. Tanto que eu sabia... Eu via tanto Doug que eu sabia qual episódio ia ser o seguinte... Sabe, no dia seguinte, assim, eu sabia que... hoje é esse, amanhã vai ser tal. Foi Doug. Eu era muito viciado. Aí, tanto que aí eu gravava numa fita VHS os episódios e eu sabia quais faltavam, porque eu falei assim, amanhã vai ser esse e não preciso gravar e tal. Ainda tem uma fita VHS, deve estar mofada, mas... Ok. A gente talvez fale de Doug numa próxima, mas hoje vamos falar de Chaves. Aí... Mas eu tinha a fita VHS do Chaves também. Pra que gravar Chaves? Passa até hoje. Eu não sei. Não, mas não era o Chaves, era o Chapolin que eu gravava. Chapolin. Tá. Eu gravava os especiais, eu gostava daqueles especiais do Chapolin. Eu gravei o Chaves quando o Chaves encontrou o Chapolin. Antes de começarmos o episódio do Chaves, nós tivemos nossos comentários que estávamos tanto se reclamando para termos, finalmente. As pessoas não deram atenção. Muito obrigado quem comentou e também quem não comentou, mas vai comentar nesse episódio. Eu aposto que você que está ouvindo será uma delas. E Fê, vai lá, leu do Eduardo Hack. Eduardo Hack, né? Ele falou assim: Hunter vs Hunter é realmente épico. E aí ele colocou um link aqui, né? Lembrando sobre One Piece, teve uma criança em estado terminal no qual foi revelado o final do mangá. Merece respeito. Bem bacana o cast. Problema é a preguiça de comentar. Então ele tá explicando porque ele não comenta direto. A nossa cobrança funciona. Esse esquema de contar o final antes da pessoa morrer já tinha acontecido antes, não tinha? Mas é bem legal, né? Não é a primeira vez que eu falar, mas é muito legal. É tão bonitinho. Tipo, e é bom saber também que o cara que tá fazendo sabia o final antes, né? Final, né? Nossa, seria bom.
Eu queria ver se tivesse algum fã de Guerra dos Tronos terminal, pra gente ver se o cara já sabe o final. Não, mas tem gente que sabe o final, são os produtores da série. Isso eles dizem que sabe, mas pode ser que o Martin tenha falado um final, assim, só pra eles ficarem felizes, mas talvez não esteja tão comprometido. Ou talvez, tipo, no final quando ele falou pra eles, há alguns anos atrás. Agora vai mais. Lembrar que quando saiu o quinto livro ainda não já tinha série já. Uhum. E o quinto livro tem várias maluquices, então vai saber. Mas é isso. O Hunter vs Hunter eu nunca vi. Na verdade eu vi muito pouco anime. Então depois eu fiquei animada porque eu vi que tem no Netflix. Daí eu falei, putz, acho que vou assistir. Você podia assistir e depois a gente dava um feedback assim no futuro. No futuro, bem futuro, provavelmente, mas. Ou você pode assistir mais rápido que o normal. Não, mas é que tem muito. Não, mas você viu alguns episódios, já dá pra ter a impressão. Ok, tá bom. Combinado. Mas é isso, e tem também o comentário do P-Cena. Vamos assumir que é Pedro que... Parente do Senna. P-Cena, né? Parente. Enfim. Gostei do episódio. Sempre escuto o podcast de vocês, mas nunca comento. Porém, esperava indicações de animes mais adultos e sérios, tomando como base os episódios anteriores, onde indicaram True Detective e ETV? Etc. Tá. O V é perto do C. Justo, faz sentido. Espero que no futuro possa fazer algo do tipo. Sim, eu gostei da ideia. Até porque eu, como se fosse apenas ouvinte, porque eu ouço também o podcast, mas eu, como imaginando lugares ouvintes, eu também ia preferir animes mais adultos, até porque eu acho que a maioria do nosso público é mais adulto. Ou pelo menos depois dos 18. Quando eu tava editando o episódio, fiquei pensando, nossa, né, a gente ficou muito no básico, né? Podia ter. Mas é que é o primeiro, né? O primeiro pra dar uma iniciada. Não, claro, mas depois fiquei pensando, a gente podia ter indicado umas coisas, porque provavelmente esses que a gente falou, se você procurar um pouquinho, todo mundo vai falar esses, né? Claro, mas é porque, tipo, tem gente como eu que não conhecia quase nada. E aí a pessoa vai ouvir e já sabe por onde começar, pelo menos se ela confiar no nosso gosto. Mas ele falou de ter indicado True Detective, mas foi eu que indiquei. Eu não leio anime, né? Eu não sei se as pessoas que leem anime, que participam da votação, assistem True Detective. Mas mas eu entendo a expectativa dele e eu teria uma parecida. Apesar que eu acho que de todos os animes que a gente falou, nem todos eram tão infantis assim. Só a maioria que era mais. Afinal de contas, o Mihawk indicou um hentai. E eu aposto que o Mihawk e o Soares devem conhecer bons animes mais adultos também. Sim. Eles só devem sofrer de um complexo de Peter Pan e preferir os mais de criança mesmo. Nostalgia, né? É difícil lutar contra isso. Mas quem sabe, mas assim, eu comprarei os quando a gente fizer o próximo de anime. Okay. E se não for um de anime para adultos. Mas adultos não no sentido hentai, mas no sentido isso não tem bichinhos bonitinhos. Mas é isso, gente. O episódio ficou grande, então vamos lá para o Chaves. Si j'étais dans une de ces soirées où toutes les femmes font 90D dans un yacht accosté au large de Saint-Tropez, le destin des grands de ce monde couché sur papier. Estou quieto. Agora, tudo que acontece, o culpado sou eu. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou culpado de tudo. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Mas quem é esse senhor que está fazendo escândalo? Escandaloso, Pelé, nunca volta pra falar dele, tá bom? Não é escandaloso por isso, mas nenhuma. Então, episódio sobre Chaves, olha só, um clássico. Então, a gente vai analisar aqui, né, a série toda com os nossos negócios, mas é óbvio que é uma coisa, né, é só pra passar pelos negócios, porque é tudo fantástico, né, na minha opinião. É tudo muito bom, não precisa comentar, acabou de pronto, assistam, vamos lá. Não, brincadeira. Bom, esse episódio a gente vai fazer mais livre, a gente vai passar, né, pelos
quesitos de argumento, no diálogo, personagens e desenvolvimento, mas meio misturado, né? Porque não só por causa da série, mas acho que é porque a gente se empolga e vai falando muito rápido, né? E se misturando nas coisas. Então. Aí as coisas são muito ligadas, né? De tipo, o personagem ele é engraçado por causa daquele diálogo que tem a ver com a história do episódio. Do episódio ser bom, né? E aí eu acho que se a gente dividir muito, vai ficar muito engessado para um episódio mais de nostalgia, mais de relembrar. É isso. Eu tenho não exatamente um argumento, mas uma opinião sobre o próprio criador do Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos. Justo. E ele disse assim: este personagem era o melhor exemplo de inocência e ingenuidade próprios de um garoto. O mais provável é que essas características tenham gerado o grande carinho que o público sentia por ele. O espectador desconhece o nome verdadeiro de Chaves, assim como desconhece com quem ele vive na casa no número 8 do Cortiço, né? Só algumas coisas, então. A gente podia aproveitar o argumento, já que o argumento das séries é simples, né? Uma vila pobre que as pessoas vivem se metendo em confusão. Seria mais ou menos isso. A gente pode tentar entender o que tem no Chaves que faz que ele tenha feito tanto sucesso, assim, com as pessoas, tipo, até hoje tá passando e muita gente ainda vê. Mas antes disso, só pra explicar um pouco o que o Bolanhos falou, tipo, o espectador desconhece o nome verdadeiro do Chaves porque em espanhol, ou pelo menos no México, sei lá, Chaves é tipo menino, né? É chavo, na verdade, né? Então ele não tem um nome mesmo, né? Tipo, ele é só... Ele é o menino da rua, né? É o menino da rua. O que eu acho do Chaves, que eu acho que chama muita atenção das pessoas, primeiro o timing, que é muito bom, né? Mas isso tem muito a ver com direção e com atuação. Então, tipo, tem a ver com o roteiro, mas tem muito a ver com todo o processo. Mas tem um pouco a ver com o estilo de humor. Ser um estilo de humor bem básico, no sentido que ele parece muito, tipo, filme mais antigo de humor, né? Que esse humor de dar pancada, de regalar o olho, de olhar pra câmera. Bom, ele é antigo, né? Não, mas quando eu digo bem antigo, eu tô pensando em Charlie Chaplin. Não tô pensando Mas ele se baseou muito no trabalho do Chaplin. Ah, sim. Bastante. Mesmo porque o Bolanhos, ele era um palhaço, né? Do tipo, não, então, porque eu acho que essa mistura deles terem boas piadas, né? Ter um roteiro bem feito e bem pensado, assim, com umas lógicas bem traçadas pro episódio. Misturado com esse estilo de humor que é muito simples não no sentido de ser fácil, mas no sentido de, tipo, agradar todo mundo. Você não precisa ser mexicano ou brasileiro pra entender. É muito visual. Uhum. E aí isso eu acho que por isso que pega muito na América Latina, principalmente no Brasil, de você colocar o dia a dia de pessoas que moram muito próximas de si. Tipo, eu que moro em prédio, apesar de hoje em dia não ser mais tanto assim, quando eu era pequeno tinha muito esse clima de você sair de casa e tinha pessoas que moram com você no seu espaço ali. E você tinha que conviver com as pessoas. É claro que hoje em dia, tipo, a lógica de prédio é mais cada um se fechar no seu apartamento. Eu não vejo mais ninguém. Mas criança não é assim, né? Criança, principalmente nas férias, fica o dia inteiro na parte pública do prédio. E no Brasil tem muita gente que vive na rua, brinca na rua e tudo mais. Então eu acho que essas coisas que eu falei, tudo misturado, eu acho que faz ser chamar tanta atenção das pessoas. Eu acho que o Chaves ele pegou na América Latina porque ele tá bem próximo da realidade do povo da América Latina, né? Sim, essa coisa da vila, né? Do bairro, do espaço público mesmo, né? De você dividir o tanque de lavar roupa. Dos barraquinhos que é feito, né? Das brincadeiras, do quebra-pau ali. Eu lembro que eu me identificava muito com as brincadeiras que eles faziam, sabe? Tem um episódio que eles montam uma barraca, que eles ficam brincando de construir barraca, e daí o Kiko vai e faz uma maior, não sei. E eu lembro que eu construía também barraca, eu falava, nossa, igual eu, sabe? E aquele negócio de... Eles brincavam muito de fingir que eram alguém, assim, e o Chaves pegava a caixa de papel e falava que era um caminhãozinho, assim. Eu acho que muitas crianças faziam isso, eu acho. Aqui, pelo menos. E mesmo as que não faziam necessariamente, eu acho que elas, tipo, é diferente, sei lá, as outras coisas de criança que tem, parece ser muito monotemático, sabe? Tipo, por exemplo, você deu o exemplo de Punk, os episódios eram legais, eu gostava também, mas era muito assim, tipo, começava o episódio, apresentava uma situação nova, ela fazia alguma besteira, entrava em apuros e ela tinha que resolver. No Chaves parece mais, como dizer, mais cotidiano, assim. Tem dia que é o Chaves que arranja o problema, tem dia que é o Kiko, tem dia que o problema, na verdade, é o mesmo problema de todos os episódios, é tipo, eles tentando brincar e não dando certo. Ou tem outros episódios que chega um ator na vila e muda tudo. Mas sabe o que
que é? Sabe o que é o mais engraçado? É que todo episódio sempre acontece alguma coisa repetida e mesmo assim é engraçado. Porque sempre é muito repetido. Sempre o seu Barriga vai apanhar do Chaves, sempre o seu Madruga vai bater no Kiko, sempre a Dona Florinda vai bater no seu Madruga. E eu acho mais legal porque ele estabelece essa repetição, né? Por exemplo, do seu Madruga batendo no Chaves. E é legal quando quebra. É ainda melhor, assim, né? Tipo, quando ele vai bater no Chaves, o Chaves tá com aquele capacete, sabe? Tipo, e aí você acha. Ou quando a Dona Florinda vai dar um tapa no seu Madruga e ele abaixa e acerta o Kiko, sabe? Então você tem tanta repetição e aí quando quebra é muito legal, né? E essas coisas de repetição é legal que elas não têm a ver com o tema do episódio, porque elas têm sempre. Então você pega o Zorra Total, que também é bastante repetição, apesar de ser muito pior. O Zorra Total, tipo, é repetição do tema também. Então você tem aquela sketch daquele personagem, e aquele personagem vai fazer piada com aquele tipo de coisa. Ele pode mudar o tema, mas o tipo de jeito que ele vai abordar o tema vai ser sempre do mesmo jeito. É o cara da tolerância zero, não sei, é o cara que tem o olho esbugalhado e que fica assustado, sei lá, não lembro mais, porque eu não vejo muito Zorra Total. Chaves não. Cada episódio tinha um tema, que alguns repetiam porque eles faziam remakes deles mesmos. Mas cada episódio tinha um tema do episódio em que eles encaixavam essas repetições. Então não era repetitivo em termos de tema. Era porque tinha muito remake e tal. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Descobri por que tem os remakes, né? São por duas coisas. Primeiro, porque o Chaves surgiu num programa, dentro de um programa, era uma sketch dentro de um programa que era tipo o Zorra Total. Ele se chamava Sábados de la Fortuna, né? Tipo, e era... nossa, eu achava que era o Chesperito. Então, Chesperito é o nome do Bolanhos como palhaço, né? Então, mas eu achava que o programa chamava Chesperito. Então não, o programa foi chamado Chesperito depois do Chaves e Chapolin. Passou no SBT, Chesperito. Passava antes. Passou, mas eu não gostava muito, sabia? Não era tão legal. É que o Chaves tem uma coisa de ter as crianças e tal. Acho que o Chesperito já talvez fosse... o Chesperito era um hotel, uma coisa mais adulta, talvez. Mas eu posso estar lembrando muito errado, tá, pessoas? Quando eles começaram nesse Sábado de la Fortuna, o Chaves fez um programa que só tinha o Professor Girafales e o Seu Madruga e a Chiquinha, entende? E aí eles faziam uma sketch chamada Los Super Gênios de la Masa Quadrada, né? E aí eles foram conhecendo, assim, tipo, eles foram se conhecendo e acabaram fazendo a sketch do Chaves. E aí a sketch do Chaves fez sucesso e aí eles fizeram, aí virou um programa mesmo, né? O Chapolin Colorado, na verdade, fez sucesso antes. Ele foi de 70 a 79. O Chaves estreou em 71 e foi até... 80 alguma coisa, que eu não lembro agora qual que é. Se bobear, os caras fizeram bastante, porque tem uns episódios que eles voltaram, que o Chaves tá muito... O Bolanhos tá muito velho. Nesses é bizarro. É bizarro mais porque quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei meio chocado quando eu descobri que eles eram adultos, porque alguma coisa na minha cabeça dizia que eles realmente eram crianças. Eu acho que eu sabia que eles eram adultos por causa do Chapolin. Que aí você via eles em outra versão, você entendia não? Não, eu não sei o que se passava na minha cabeça pra eu pensar isso, mas... Eu nunca achei que eles fossem adultos, que eles fossem crianças. Eu achava que eles fossem adultos mesmo. Mas era engraçado. Então, na verdade, eu não lembro de pensar nisso até ser óbvio, entendeu? Eu não lembro de ter descoberto. Eu pensava assim, se o Chaves é grande, por que ele mora no barril? Porque na minha cabeça ele não é criança. Então, eu acho que... Né? Eu assistia Chaves e Chapolin, mas eu não ligava os personagens uns aos outros. Eu acho que eu não imaginava que eram os mesmos atores, tanto que eu achei super legal quando o Chaves encontrou o Chapolin, porque pra mim eram duas pessoas diferentes. Eu não sabia que era... É muito legal. Eu tô lembrando de umas coisas do Chapolin, que eu acho que o Chapolin ainda era mais legal que o Chaves. Eu prefiro o Chapolin do que o Chaves. A gente vai fazer um episódio de Chapolin, com certeza. O Chapolin tinha um negócio do descovador, não, daquele bebê gigante que era um ET lá. Eu lembro que eu gostava dos dois, mas eu gostava mais do Chaves mesmo assim. Só que mais do Chaves também. Só que o Chapolin tinha uma coisa especial também. Era da hora. O programa estreou em junho de 71, no canal 8. Por isso que ele é o Chaves do 8, por causa do canal. Vai fazer referência ao canal. Era por isso que é o Chaves? Era por isso. O Léo falou que era por causa disso, né? Muito bem. Inteligente. E a última transmissão do programa do Chaves mesmo foi em janeiro de 80. Só que ele continuou sendo quadro no programa Chesperito. Aí o programa surgiu depois, durante talvez, né? E ele continuou no programa do Chesperito até junho de 92.
Então, quando a gente vê... Mas continuou sendo gravado ou foi reprise? Não, então continuou sendo gravado. Só que, assim, ao longo do tempo, o Seu Madruga saiu por causa de saúde, o Kiko saiu porque brigou com direitos autorais e não sei o que. Então eles começaram a refazer. Aqueles programas que tem reprises, foi porque eles estavam refazendo quando os caras saíram, entendeu? Com outro saiu, então vamos fazer. Por isso que tem aquelas reprises estranhas, por exemplo, da escolinha, né? Você, ao invés de... Você tem, às vezes, a Chiquinha fazendo o papel do que era do Kiko na outra reprise, sabe? Eu lembro que aquele episódio da caixa, sabe? Que eles ficam presos na caixa de madeira. Tem duas versões. Tem uma que é com... Que tem a Pops junto, sabe? O Seu Barriga... O Seu Barriga não, o Nhonho, né? Eles mudam e colocam... com outros personagens, assim, a mesma história, só que às vezes substitui alguém, personagens. Né? É igual a história do desenho também, né? Que a Chiquinha não deu os direitos pra personagem, daí a Pops faz as vezes dela. Exatamente. Então só pra comentar aqui, no Brasil estreou em 1984. No SBT. Então faz 30 anos então. que temos Chaves na TV. Olha só, o episódio especial de 30 anos de Chaves no SBT. A gente pensou nisso. A gente pensou, mas não lembrava mais. E dando mais audiência do que muita coisa por aí, né? Sim. Não é Chaves, né? Mas o Silvio Santos tá passando, durante o horário eleitoral, ele tá passando Chapolin na internet. Assistia o horário eleitoral e assistia Chapolin na internet. Silvio Santos tá de parabéns, né? Muito bom. Você põe lá no YouTube, tem um stream do Chapolin. Só pra constar que o Chaves passou na América Latina toda, é óbvio, né? Mas também na China, no Marrocos, na Índia, na Rússia e na Angola. Eu fico imaginando Chaves passando na China, eles não devem entender nada. Tipo, não deve fazer o menor sentido. Não, porque assim, funciona na América Latina e pra gente também tem uma vantagem muito grande, né? Porque muitas piadas ficam boas por causa da proximidade da língua, né? Às vezes tem muita coisa nesse sentido. Agora, nossa, China, Rússia... Se aqui no Brasil eles foram ver o filme do Pelé, lá na China eles foram ver o filme de quem? Verdade. Se passou nos anos 80 na China, eles foram ver o filme do Stalin, mas se não... O do Pelé, eu até desconfio que talvez possa até ser, porque o Bolanho já falou bastante que era fã do Pelé. E que tem algumas coisas que, quando eles brincam de futebol, ele fala, eu sou o Pelé, e eu sou o Pelé em espanhol também, entendeu? Mas pode ser que, no caso do filme, não seja o filme do Pelé, né? Tipo... Porque eles falavam muita coisa do Corinthians também. A grande maioria. Não, mas era a tradução. Falou que a Chiquinha foi estudar em Presidente Prudente. Quando eles vão pro Guarujá também, né? Não, que é um episódio você falando, né? Vamos pra Acapulco. Quando ele chega lá, o Guarujá. Tipo... Pois é. Não mudou do nada. Então, ele não falava o filme do Pelé. Ele falava os próprios filmes do Bolanhos. Muito bom. Isso mesmo? Ele falava dos filmes que ele tava participando, produzindo, sei lá. Cara, ele não ganhou dinheiro à toa, convenhamos. Bem, antes de mais nada, queridos amigos, quero agradecer esses carinhosos aplausos de que fui alvo, porque, na verdade, não creio merecê-los. Não, é claro que não, professor, mas é que isso já é um costume. Diga. Olha, é melhor não dizer nada, hein? Bem, este festival traz como novidade uma representação teatral a cargo das crianças. As crianças que são o futuro da pátria. Não, professor, não. São o Chaves, a Chiquinha, o Kiko, o Nhonho e a Pops. Pois a eles estou me referindo. Como? Eles são o futuro da pátria? Mas é claro que são. Quer dizer que vai voltar tudo para a Idade Média de novo? Eu estou me referindo às crianças em geral. A criança que amanhã será homem. A semente que amanhã será fruto. Ao casulo que amanhã será mariposa. Ao bezerro que amanhã será boi. Certo? Permite. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele.
Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um Deixa-me continuar, seu Madruga. De um João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. É claro que desenvolvimento, no caso do Chaves, a gente não vai falar assim, como a série evoluiu ao longo do tempo, porque não tem evolução. Eu acho que tem evolução sim. Não, talvez tenha evolução de qualidade, não tem evolução de história. Ah, tem sim. De história. Posso falar? Tem sim. Vamos lá. Eu acho que tem dois. Eu acho que principalmente a Dona Florinda tem uma evolução na história. Quando o Kiko sai da história, ela evolui como ela melhora como pessoa, e ela, além do restaurante, ela trata melhor o Chaves, trata melhor as pessoas. Eu acho que a Dona Florinda evolui muito depois que o Kiko sai. Foi duas coisas que aconteceu, né? Saiu o Kiko e o Seu Madruga. Então ela parou de ter o antagonista dela, o Seu Madruga, e o Kiko, acabou. Porque ela, na verdade, era a mãe do Kiko até o Kiko sair, né? Ela era um personagem legal e tal, mas a grande maioria das cenas que ela fazia era de, tem a ver com o Kiko, né? Chegando depois do que aconteceu e entendendo errado. A mulher chata. Ou no máximo mostrando que ela era toda... superior. Superior, se achava superior, né? Mas, mas o foco era mais no Kiko. Sim. Tinha uns episódios que não, porque, igual eu falei, o Chaves não era tão repetitivo assim, quanto pode parecer que depois de ter visto 1 milhão de vezes. Mas só que aí, Pato, eu não sei se considera uma evolução de desenvolvimento ou simplesmente uma ideia nova pra série, né? Porque você tem... eu acho que isso é uma vantagem muito boa da gente não ter visto Chaves na ordem, porque acaba as coisas diluindo um pouco. Porque claramente você tem alguns momentos, né? Você tem o momento da vila, o momento da escola, o momento do restaurante, da lanchonete. Tem mais algum? Eu acho que não, né? Acho que o da escola, ele convive com a vila, porque tem episódio que o Seu Madruga tá lá, sabe? Tem episódio que... Não, mas eu acho que tem cara disso daí ter sido vamos mudar pra escola uma época? Não tem cara de ficar alternando. Pode ser que sim. Eu acho que não sei. Mas será que ele não foi mudando porque em decorrência das coisas que foram acontecendo? Porque por exemplo, a história que eu sei é que o Kiko, ele era casado com a Dona Florinda, na vida real. O Chaves era casado com a Dona Florinda. E essa história, eu não achei nada. Não, eu não achei nada sobre o Kiko e a Dona Florinda terem sido o motivo da briga do Kiko com o Bolanhos. Porque parece que eles que eram casados, daí ele separou e ela casou com o Chaves. Eu lembro que eu tinha visto que o motivo da briga é porque o Kiko tava fazendo mais sucesso que o Chaves. Então, o motivo da briga que eu achei, pelo menos, foi que em 78 o Carlos Villagrán, que é o ator do Kiko, deixou o programa por causa de conflitos, por causa da autoria do personagem. Porque ele conversou com o Bolanhos de posso ficar com o direito autoral do personagem? O Bolanhos falou, tá bom. E aí ele pegou e roubou o personagem e foi embora, entendeu? E aí o Bolanhos brigou com o cara, e aí colocou na justiça, foi um puta problemão, e aí no final das contas falou assim, então vai embora, sabe? Não quero mais saber. Justo. Né? Então eu não tinha achado. Eu já tinha ouvido essa história de que foi por causa da Dona Florinda, mas depois eu não achei nada sobre isso. Eu nunca li que foi sobre a Dona Florinda. Rola muito boato, né, sobre os atores. Então, mas assim, é porque eu acho que quando teve uma das vezes mais recentes que o ator que faz o Kiko veio pro Brasil, ele comentou isso, acho que no programa do Ratinho. Por isso que eu tô falando, porque eu lembro que foi uma coisa que eu ouvi na época que ele veio pro Brasil, falando que eles eram casados. Ele foi o primeiro marido da atriz, da Dona Florinda, e ela separou dele pra ficar casada com o ator do Chaves, que fazia o Chaves lá, o Bolanhos. E isso também deu uma briga. Depois o Seu Madruga também morreu. Então deixa um desfalque no... Nossa, as festas de empresa desse canal deviam ser muito animadas. O Seu Madruga deixou o programa do Chaves 1 ano depois do Kiko, já por causa de problema de saúde. E aí depois, mais tarde, é que ele morreu. Ele chegou até a voltar pro programa, mas aí ele não conseguiu e acabou morrendo.
Mas então, voltando a falar de desenvolvimento, então eu acho muito melhor Chaves no random. Então isso mostra que, por mais que tenha essas mudanças, de, por exemplo, a Dona Florinda ter mudado e tal, isso não chega a influenciar não chega a ser importante. Assim, no sentido de desenvolvimento, não no sentido de personagem. Personagem talvez sim. Quando vai pro restaurante e tal, a Dona Florinda, ela tem episódios que ela chega a dar lição de moral, sabe? Ela, não lição de moral, mas ela dá umas lições, aquilo que o Seu Madruga fazia de vez em quando, sabe? Vira a Dona Florinda fazendo isso, sabe? A interação dela com o Chaves. É porque você às vezes perdeu o Seu Madruga dando lições, entendeu? E aí você precisa colocar alguém, né? Mas podia ter sido outro, podia ter sido o professor Girafales, por exemplo. Mas acho que eles quiseram colocar uma coisa mais. Mas eu acho que. Eu acho que a Dona Florinda ganha uma alma mesmo quando. Isso é verdade, apesar disso ser meio personagem, mas é um pouco desenvolvimento também, mas é um pouco tudo. É roteiro no geral. Isso é bem interessante, né? Você tem o professor Girafales, que representa o conhecimento e o eruditismo e tal. Então sempre quando tem uma informação que tem que ser uma coisa que é a coisa correta a se dizer, é o professor Girafales que fala. A coisa claramente correta, né? E você tem, por exemplo, o Sr. Barriga, que é um cara rico e tudo mais, mas quem é o cara que, tipo, tem a sabedoria é o vagabundo do Seu Madruga. Tipo, é difícil de encontrar, ainda mais em comédia, esse tipo de inversão. Porque por mais que faça todo sentido, eu não acho que seja um problema, nada disso, mas seria muito mais fácil colocar ele como vagabundo e acabou. Tipo, Ribamar no Sai de Baixo, sabe? Mas é porque eu acho que ele é o cara que tem mais experiência de vida ali, né? Então, mas esse tipo de coisa não precisaria ter. Eu acho legal de ter, entendeu? Ah, sim. De, tipo, colocar esse cara pobre, picareta, como um cara também sábio. Porque ao mesmo tempo. Ele é a cara do povo mexicano também, vai saber, né? De repente ele era o modelo do homem mexicano daquela década de 70, sei lá. Então, mas é interessante ter esse tipo de sensibilidade na série, né? Porque não é normal. Você pegar coisas que a gente faz aqui no Brasil é difícil de ter. Não sei quando é drama. Aí quando é drama tem. É igual você pegar, por exemplo, um menino de rua que é ingênuo. Porque se você pegar entre o Chaves, o Kiko e a Chiquinha, o Chaves é o mais ingênuo. Tanto o Kiko quanto a Chiquinha são muito malandros. E eles vêm de famílias. Eles têm casa, eles têm pai, o outro tem mãe. E o Chaves é o moleque da rua. E ele é o mais ingênuo. Então tem essas quebras de paradigma que são bem. E o que a gente poderia entender é o contrário, né? Quem é o moleque da rua é o cara. Eu acho que ele tenta sair um pouco dessa linha, né? O mais esperto é a menina, né? Que, tipo, teoricamente. E aí, esse tipo de versão tem bastante, né? A senhorinha também, a avó da Chiquinha. Dona Neves. É a mais escrota de todo mundo que tá lá, é a senhorinha, né? Que, tipo, é a mais sacana de todo mundo de lado da história do Chaves. É uma legal, ela. Né, é a senhorinha. Então, esse tipo de versão também ajuda bastante no humor. É que apesar de eu nunca ter prestado atenção até agora. Não, assim, eu concordo em algumas partes, mas eu acho que não sei se eu concordo com o lance do Seu Madruga, entendeu? Porque a sabedoria dele é muito popular, aquela coisa toda. Então, mas eu concordo com o que a Fernanda falou do Seu Madruga, porque eu acho que tem uns momentos que ele se torna sábio, assim, mas não é sempre. Tem quando ele fala as pessoas boas devem amar seus inimigos. Mas é meio uma sabedoria popular dele, não... Mas, por exemplo, quando o professor Girafales quer dica com mulher, quem é o cara que ele vai atrás? Mas por que ele iria com outra pessoa? Não tem nem outro homem na vila. Não, então, mas assim, o jeito que o Seu Madruga tenta ajudar ele é muito um jeito de, tipo, sabe como é? Tipo, já tive várias situações assim. Eu não sei, eu acho que quem representa mais a sabedoria é o Seu Madruga. Não, assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que a sabedoria do Seu Madruga é muito de vida, é muito de... não, com certeza. Não, então, é muito popular, então não é nada antagônico, não é nada estranho, entendeu? Eu acho bastante... Não é que é estranho, é que não precisava ser. Eu não acho estranho, não. Não, então, eu não concordo, porque você falou que a Dona Neves que é estranho, que tipo... quer dizer, não é estranho, né? Eu quero dizer assim, que contraditório, ela é a malvada e ela é tipo a velhinha. A Chiquinha é a menininha e ela é uma malvada também, entendeu? Nesse caso do Seu Madruga eu não concordo que seja contraditório, entendeu? É perfeito, pra mim casa perfeitamente. Não, mas eu acho que ele é um dos principais personagens. As minhas maiores piadas são deles. A vingança nunca é plena, matar alma em veneno, da aula que ele deu lá na escola, que ele desenhou a caveira, falou perigo. Nossa, aquela cena é a melhor cena do Chaves
disparado. Aquela cena do Silvio Barriga fazendo a aula, dando a aula do veneno. É o episódio que ele tá fugindo da Dona Florinda, vai pra escola, né? É, isso. E aí o professor já aparece pra ele tomar conta da sala, e aí ele começa a ensinar o que significa caveira e tal, e faz o negócio. É muito bom, aquilo lá é muito bom. Bem, suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Por exemplo, se virem uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua... para fora. Até que... morrem. Vão pro beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisas de eletricidade e vocês colocam a mão... vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar o último suspiro. Bravo! Bravíssimo, Sr. Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Bravo! Olha bem, Sr. Madruga, jamais eu imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de psicologia. Psicologia? Ah, é, isso. Mas não apenas soube manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Com licença. E é interessante que, tipo, o que a gente tava comentando antes da sabedoria dele, né? Até o professor Girafales, tipo, para pra ver a aula que ele tá dando, né? Ah, tipo, sim, fica impressionado, né? O jeito que ele dá aula, tipo, as crianças estão todas prestando atenção e tal. Que aí é um pouco eu acho que é essa discussão que tem por... Que eu não acho que é uma discussão, mas eu acho que é uma visão de mundo de quem escreve Chaves, provavelmente o Bolanhos, de colocar esse Madruga nesse... Ah, então, isso... representando essa sabedoria popular. É o Bolanhos, mas muitas coisas dos personagens são dos próprios atores, tanto que é por isso que deu a briga da Chiquinha e do Kiko. Porque é que eles falam que eles reivindicam o personagem por quê? Ah, porque fui eu que criei esse negócio aqui do personagem, foi eu que criei isso, foi eu que criei aquilo, e por isso que deu a briga. Tanto que a Chiquinha ganhou na justiça, né, com a personagem dela, e por isso que ela não tá no desenho, né, porque só ela pode mexer com o personagem dela, e o Kiko perdeu, né, mas o Kiko perdeu. Mas é normal, a Chiquinha ganhar, o Kiko perder, foi assim o Chaves inteiro. Eu até aposto que isso influenciou os juízes. Com certeza. É porque o Chaves faz bastante isso também, eu tava pensando. Eu lembrei daquele episódio do aniversário do Kiko, que o Chaves tá roubando vários lanches e tal, não sei o que, e todo mundo achando que ele tá roubando pra ele. No fim do episódio, ele tá dividindo com o seu Madruga, sabe? Uhum. Então, nossa, eu não lembro disso. Eu lembro. Então, roubando churros e comendo. Não foi a primeira vez coisa. Também. Quando teve aquele ladrão na vila lá do ferro, tudo. Sim. O episódio mais triste. Que todo mundo achou que era o Chaves e... Nossa, eu lembro que eu chorava nesse episódio. Não. Todo mundo chamava ladrãozinho, ladrãozinho, não sei o que. Quando você disse todo mundo achou que era o Chaves na série, né? É, na série. Ah, não, que deu a entender por um momento que todo mundo achou que tava assistindo. Não, na série. Né, tipo... Justo. Que todo mundo xingava ele, ladrão, seu ladrão, não sei o que, e ele vai embora e no fim ele volta, mas aí ele acaba ajudando o ladrão, sabe? Então eu acho que o Chaves também faz um pouco
esse papel que você tinha falado do Seu Madruga, assim, sabe? Não, é que o Chaves é bonzinho, né? Mas ele não é nada sábio, ele é ingênuo. É que eu não tô tentando fazer o julgamento de valor, quem era bom e quem era mal, né? Mas as características, assim, que fogem do estereótipo, né? Igual a Midori falou do moleque de rua, que é ingênuo, né? Esse tipo de coisa assim. Mas, por exemplo, o Kiko já não. O Kiko já faz bem o papel do mimadinho, riquinho. Né? O Kiko e o Chiquinho, eu não lembro padrão. Deles terem tido um dia de... deles terem feito alguma coisa que fosse para... Não, o Kiko fez, sim. Para o bem. Você sempre tem momentos. O que ele fez? Não, você tem momentos, às vezes, do Kiko pegando, tipo, ficando meio assim, Chaves, você não quer, sabe? Tipo, toma isso, sabe? Quando eles se abraçam. No episódio que eles acham que o Chaves morreu, todo mundo chora. É igual. Mas chora porque aí pesa, né? Mas eu tô tentando lembrar se tem algum momento que o Kiko ou a Chiquinha fazem alguma coisa pra ser esse... que mostre bondade, assim, gratuita, entendeu? Eu acho que, no geral, o Kiko e a Chiquinha só fazem isso quando é, tipo, que na situação que qualquer um faria. Então. Não tô lembrando de que eu acho que eles fazem isso já esperando alguma coisa em troca, sabe? Na verdade, assim, a Chiquinha eu acho que faz as coisas pensando em coisas em troca. O Kiko eu acho que faz as coisas pra mostrar que ele pode fazer as coisas. A Chiquinha tem um episódio lá, que é o episódio que é o Desejum dos Chaves, dela quer dar o café da manhã pro Chaves, entendeu? E não é por causa que ela quer alguma coisa em troca. Mas ela não faz isso porque ela gosta do Chaves, ela acha que fazendo isso ela vai conquistar ele? Não, mas... tem isso também. Eu sempre acho que a Chiquinha, tudo que ela faz em benefício do Chaves é tentando conquistar ele. É claro que a Chiquinha gostava do Chaves, isso é bem claro. Claro, mas nesse episódio dava muita impressão de que ela putz, coitadinho, sabe? Não só por causa de vou conquistá-lo, sabe? Não tem nada. Eu achei, pelo menos nesse episódio eu enxergava nisso. Acho que... Não, então, mas assim, o normal dos personagens era difícil Não, claro, mas mesmo porque o Chaves mesmo assim, o Chaves não defende que ninguém é mal, que ninguém é bom. Todo mundo tem seus momentos de compaixão e todo mundo tem seus momentos de mandar... Mas alguns são bem mais bons do que outros, né? Tipo, o Chaves é difícil de fazer maldade, por exemplo. O Seu Barriga também é muito bonzinho, né? Tipo... então, ele é bonzinho, mas ele é meio antipático demais, né? Tipo, ele é meio grosso com as pessoas. Pô, mas ele não consegue expulsar o Seu Madruga de lá, entendeu? Ele tem uma alma boa. Então, como ele fala toda hora, é um grande coração. Imagina quem no mundo ia durante o Natal chamar toda a vila pobre pra ficar na sua casa, todos os seus hospedada enquanto né? tá enfermando. Todos não, né? Todos não, porque aquela vila... Só os amiguinhos dele. Não, como se fossem todos, é que não tinha mais personagem pra ele convidar lá. Claro, mas tinha mais gente na tinha vila. Tinha uma época que tinha gente que ficava andando na vila como figurante. Eu não sei se... Mas não é na parte de fora só que as pessoas andavam como figurante? Eu lembro de ter visto alguns episódios que eles estavam andando dentro, sabe? Especialmente indo pro outro pátio. O Sr. Furtado, por exemplo, não foi convidado pro Natal. Não, o Sr. Furtado já tinha saído de lá, né? O Sr. Furtado saiu da vila. Não, mas qual que aconteceu primeiro? Não sei a ordem. Não sei. E tem querendo ou não, tem as pessoas que o Chaves mora junto. É verdade. Se pra Guarujá não foi ninguém. Rola uma pro Guarujá ficou claro que foi uma decisão de todo mundo ali, né? Não, mas o Seu Madruga só chamou o Chaves. O Seu Barriga só chamou o Chaves porque o Chaves é a única criança ali. E tipo, ele pediu permissão pra família que cuida dele, que é tipo a mãe adotiva, sei lá. Não, mas calma aí, quem chamou o Chaves foi o Seu Barriga, né? Foi o Seu Barriga. É porque o Nhonho tava não sei aonde com a esposa dele. Foi o que ele falou, né? Com a esposa? Com a esposa do Seu Barriga. Ele sempre falou de esposa. Eu lembro que na época do Natal, a dona Clotilde e a dona Florinda falaram: seu Barriga, eu queria tanto conhecer sua esposa. Ele, não vai dar porque ela está, não sei o que, não sei o que lá. É verdade. Mas a esposa dele sempre existiu, ela só não apareceu. Mas o Seu Barriga, ele é meio aquele... Assim como todo mundo, né? Ele não é perfeito. E aí, tipo, a crítica ao Seu Barriga é o cara que só pensa em dinheiro, né? O defeito dele é ele ser muito... É esse muro que tem em volta dele, né? Que ele tá sempre irritado, tá sempre trabalhando, nunca tem tempo pra nada. Eu acho que por causa do... vocês sabiam? Deixa eu te falar uma curiosidade. Até o 5º episódio, o Seu Barriga não tinha nome. Ele era só o Senhor. Nossa. E aí, depois que deram o nome pra ele, acabaram fazendo o Sr. Barriga. E o mais incrível do Sr. Barriga é que ele era médico antes de começar a atuar. Sensacional. O ator era médico. A Bruxa de 71, ela era guerrilheira, vocês sabem, né? Guerrilheira? Sério? Ela foi guerrilheira antes de virar
atriz. E ela foi considerada, ela chegou a ser considerada uma das atrizes mais bonitas do México. Mentira! Isso eu sabia. E ela era guerrilheira, velho. Ela lutou. Tem a foto da Bruxa 71, 9 bonita aí embaixo no link. Nossa, eu achei ela. Meu Deus. Poxa ela foi vida. considerada a atriz mais bonita lá do México na época dela. Angelines Fernandes. É que ela já era velha, né, quando ela fez a Bruxa 71. Aí eles são ótimos em destruir as pessoas, mas né? é que essas fotos antigas tem muito Photoshop. Mas não Photoshop. Coloridas depois. Então, eu acho que eles pintam, sabe? Faz um monte de coisa. Mas você não pode mudar a proporção do rosto dela. Né? Mas a Dona Florinda também era bonita e ela é muito feia nos Chaves. Não, mas é porque ela já tá meio velhinha. Mas eles colocam, se você pega ela, sei lá, ela tá feia. Não adianta, eu tô vendo aqui, ela tá feia. E aquele episódio que o Seu Madruga e a Bruxa do 71 casam? Vocês assistiram isso? Gente, eu descobri isso depois, que em algum momento, assim, depois que o Chaves acabou, a Dona Clotilde se apaixona pelo Jaiminho. Nossa! É que deve ser episódio que não passou no Brasil, né? Porque... É que o Silvio Santos guarda num cofre de ouro, né? Que não, tem no YouTube o Seu Madruga casando com a Bruxa do 71, mas é tipo... São episódios que eu não lembro de ter visto. Eu acho que não deve ter vindo pro Brasil. Não, o Silvio Santos tá passando um episódio novo do Chaves agora, a essa altura. Ele tá largando uns novos. Episódios, como é que é? Os episódios perdidos? Perdidos, sei. Achados. Então, ele mas chama de tava passando uns episódios recentemente com todos os dubladores diferentes, né? Que eu vi esses tempos atrás. Eu acho que são episódios novos. É que esses episódios perdidos eu acho que deve ter redublado. Eu não consigo assistir os episódios novos porque, sei lá, dá a impressão que o Chaves tá sendo dublado pelo Niminha, sabe? Eu não sei. É muito bizarro, assim, eu não consigo ver com... Mas agora que eu pensei uma coisa, o Jaiminho, ele foi colocado na série pra tapar o buraco do Seu Madruga, né? Tipo, assim, não pra fazer o mesmo personagem, mas pra encher o quadro, né? E agora que eu pensei que talvez o Seu Madruga tivesse casado com a Dona Clotilde, tipo, em algum episódio que ele tivesse pra sair. E aí... não, mas eles não casaram, é o pensamento da bruxa. Claro. A cena é um pensamento, eles não casam de verdade, é só uma lembrança, assim. Então, lembrança depois não. Eu fiquei sabendo que a Dona Bruxa do 71 se apaixona pelo Jaiminho mais tarde, assim. Provavelmente também no episódio... Aliás, os episódios que eu tenho raiva, assim, desses perdidos, são principalmente os que são episódios pra ter continuação, mas acaba não tendo. Mas acho que isso acontece mais com o Chapolin, né? Que é tipo aquela história do Romeu e Julieta, dos piratas. O dos piratas não termina. Dos piratas, mas acho que do Chaves tudo termina, né? É que o Chaves é difícil ter de continuação. Eu acho que o que eu lembro, assim... Foi o da Boa Vizinhança e do Acapulco, não foi? Não, mas tem um que tem uma linha narrativa, assim, que segue alguns episódios, que é o aniversário do Kiko, depois o pré-aniversário do Kiko, depois tem o aniversário dele, depois ele ganhando um gatinho, e daí o gato morre, e daí tem aquele julgamento lá, e depois ele ganha o Madruguinha lá, o cachorro. É verdade. Esse é o que eu lembro, assim, de ser episódios que não é tipo continua no próximo episódio, mas tem uma sequência, assim, ele segue uma linha narrativa. É verdade. Eu achei que onde a Dona Florinda, a Dona Bruxa de 71 lutou, ela era da Espanha, ela lutou nas guerrilhas contra o Franco. Caraca! Na Guerra Civil Espanhola, meu. Uma era médica, a outra era guerrilheira. Não, então que ela teve que usar todos os seus poderes de bruxa. E tem toda a razão. Dá uma olhadinha nisso aqui. Leia em voz alta, por favor. Apresentei a pistola. O quê? Aqui diz, apresentei a pistola. Olha aí, tá aqui. Deixa eu ver. Apresente epístola. Isso. Apresente o quê? Epístola. Você não sabe o que é uma epístola? Ah, sim. A pístola é como uma carabina, só que menorzinha. Epístola.
epístola, é uma carta. Mas assim, é claro que acho que todos nós aqui achamos, mas só pra deixar gravado e constatado, Chaves ainda é engraçado, certo? Vocês ainda... Certo, né? Certo, com certeza. Uma coisa que, nesse meio tempo entre a gente decidir gravar o episódio e realmente gravar, eu vi 2 referências a Chaves, assim, do nada, sabe? Tipo, teve alguém zoando com... Eu não lembro, alguém comentou no trabalho de Chaves do nada, mas é normal porque são pessoas mais velhas. Mas um dia, tipo, eu tô pegando o elevador aqui no meu prédio, tava uma criança ensinando pro pai como que ele sabia falar todas as frases do Chaves, que eles explicando como Chaves fazia isso. Tipo, o moleque já tem uns 5 anos, assim. E era ele que começou falando de Chaves, né? E ele que tava todo orgulhoso de saber tudo. Então, vai demorar pro SBT parar de ganhar dinheiro. Vocês viram um vídeo que saiu de uns fãs que fizeram como se o Chaves fosse virar filme, eles fizeram um trailer? Acho que é da mesma galera que fez aquele filme do Chapolin. O do Chapolin é muito bom, foi o que eu vi. O do Chapolin é muito bom, mas do Chaves eu acho melhor ainda. Ah, é? É muito bom. Muito, muito bom. Eu não vou falar pra dar spoiler, mas o link vai estar aí embaixo, falando igual o Frejaga. Aliás, no outro link vai ter um vídeo das crianças assistindo Chaves pra discutir se ainda é engraçado ou não. Esses links vão estar aí. É que o filme é muito bom porque eles fazem uma ligação de todos os elementos do Chaves de uma forma assim. É um filme de ação, mas é do Chaves. Chama Chaves del Ocho, uma coisa assim. Eu vou passar aqui pra vocês. Mas ele é muito legal tudo que eles fazem e tipo, tem pegação do Chaves e da Chiquinha e tem a descoberta do porquê que é 8 e eles descobrem que não é 8, que na verdade é o infinito. Ai, caramba! Gente, é muito legal. Eu dei spoiler do trailer, mas o trailer Mas é que eu fiquei muito impressionado e fiquei muito empolgado com... Tanto que eu queria que realmente virasse um filme. E o Bolanhos, ele elogiou até... Ele falou que é muito violento, claro, que o Chaves nunca seria assim, mas ele elogiou bastante esse trailer. Nossa, agora é verdade, né? É um potencial inacreditável fazer um filme nacional do Chaves. É que não é nacional, eu acho que é do México. Não, pegar aqui no Brasil. Nacional dele. Não. Mas se fizer um filme no Brasil do Chaves, com roteiro parecido de Chaves, mas com atores normais e tal, mesmo que pedisse pro Bolanhos escrever pra ele se sentir bem com ele mesmo, ia ser ia passar Tropa de Elite tranquilamente. O Bolanhos ele já tá tão velhinho. Mas pelo menos ele dá um aval. Isso sim. Ele lê o roteiro antes. Mas aí, vocês acham que tem algum episódio que é ruim do Chaves? Não, claro não. Claro que não. É difícil escolher o menos o que é o melhor, né? Eu acho difícil escolher. Se é ruim, se tem algum episódio ruim, ele não passou 15 vezes aqui em casa, sabe? Os episódios que eram estranhos eram aqueles mais novos. Ou aqueles muito antigos. Então, eu achava um que era estranho, que era bem no comecinho, que a Chiquinha usava um vestido, acho que azul, verde, claro, e ela morava na casa onde é da Dona Florinda e do Kiko. E a dublagem era tudo errado. E eles chamavam de... Não era Chiquinha, era... Como é que era? Francisquinha. E ela chorava tipo C, D, E. Não, mas isso ela continua fazendo pra sempre. Eu achava ótimo. E o Chaves era dublado pro cara que falava assim, eu sou o Chaves. E parecia que a dublagem tava meio com eco, né? Esquisito. É horrível. Mas aquelas são as primeiras ruim, dublagens. Só a dublagem. Mas assim, eu acho que tem alguns ruins alguns remakes que são ruins, que você sente que o timing tá muito diferente do que era o bom, sabe? Tipo, tem um episódio que é bom, o episódio que é ruim. Esse daí é engraçado, a história não era ruim, né? Mas tinha alguma coisa diferente. Mas esses episódios que passaram 1 milhão de vezes eram todos bons. Então, aí qual é o episódio preferido de vocês, então? Não tenho o favorito, mas tem uns que eu gosto muito. Eu gosto muito do Acapulco. Nossa, Acapulco é um dos meus preferidos também. Acapulco, as férias de Acapulco eram as férias que eu queria ter. Com todos eles lá. Não, meu sonho um dia é ir pra Acapulco, viajar e ficar no hotel do Chaves. Eu até descobri qual que é. É muito bom. É melhor. Música no final é muito bonita, aqueles cantos na praia. O Chaves canta, né, na praia. Eles aproveitam pra locação pra já gravar o Chapolin também, né? É verdade. É muito bom, né? Que vai... Já aproveita, já que a gente tem que fechar o hotel pra gravar,
Já grava 2. E é engraçado que os dois, tanto o Chapolin quanto o Chaves, tem um episódio que é na praia e o episódio que é no hotel. Tipo... exatamente. É o dia da locação, pra gravar 2 episódios. Com os mesmos atores, né? Só troca de roupa. Então. Agora acabou, agora só vai começar. Que inclusive é um dos poucos que aparece, que a Dona Clotilde, por exemplo, tá no Chapolin, né? Ela aparece, né? Já, a atriz já tava por lá, né? Então. Eu acho muito louco que o Kiko fala: mamãe, eu posso ir nadar? Não, claro, tesouro, só não vai se molhar. Eu gosto muito quando todo mundo cai na piscina e vai todo mundo, cada um tentando salvar e cai de novo. E a Dona Clotilde, o jeito que ela pula na piscina é muito engraçado. É muito bom esse episódio. Saiu da frente o concurso de mergulho, né? Que o Chaves vai explicar como que ele vai bater no Kiko e ele acaba dando mortal. Aí a Chiquinha lá com a plaquinha dela, nota 10. E ela fingindo que é aquelas mulheres de nota de televisão, tá vendo? Olha aquele que eles ficam chamando Chaves de ladrão. É mó triste. Não, esse é triste. Eu acho que eu chorei assistindo TV ou vendo filme. Se eu chorei 3 vezes, foi muito. Foi muito. Nesse eu não chorei, mas essa foi a minha primeira lembrança de quase chorar assistindo TV. Uma triste. Nossa, muito triste. Eu acho que tem esse... Não, acho que esse é o mais triste mesmo. Eu não lembro quando o seu Madruga vai ser despejado. É que tem vários que tem aqueles... É verdade, quando ele vai ser despejado e o seu Barriga... Olha o seu Barriga, olha o coração bom do seu Barriga. O seu Barriga finge que apostou no seu Madruga no box só pra deixar assim, ter uma desculpa. Fica aí, vai. Mas nesse episódio você descobre que o seu Barriga gosta do seu Madruga, porque senão... Não, nesse não, você descobre antes. Ele tá 14 meses lá, 14 meses! Não, mas é que você pode achar que o seu Madruga engana ele. Nossa, eu lembrei de um episódio que eu não gostei. Lembrei agora. Um episódio que eu não gostei. Não é que eu não tenha gostado, mas eu acho que ficou meio chato, assim. Que foi um episódio que a Dona Florinda briga com o professor Girafales. Eu lembro dele. Legal, pô. Então, eu não gostei muito. Acho que é porque ficou meio dramático demais e aquelas luzes pontuais neles. Mas eu não... bonitinho. Então, é bonitinho, mas eu não gostei. Eu lembro que era... Eles estão muito malvados nesse. Eles querem ganhar a bola quadrada e não querem que eles façam as pazes. Não, mas calma aí. Calma aí. Tem que dar a bola quadrada. Eu acho que não gostei. Hoje, amanhã. Deixa amanhã. Eles não vão ficar se olhando a noite toda. Não existe bola quadrada, Fê, esse que é o problema. Então, eu ficava muito puto. Por isso mesmo, não tem bola quadrada porque você está enganando esse pobre garoto inocente. Ele estava evitando os dois ficarem juntos por uma coisa que nem existe. Mas eles não sabiam, eles eram crianças inocentes. Eles que eram velhos perturbados que não conseguiam resolver esse problema. Sabe que dá pra fazer uma bola quadrada, né? Você só precisa de uma armação de arame. Não, mas já existe bola quadrada. Elas não são exatamente quadradas ou não são exatamente bolas. Não, tem bola quadrada sim. Né? Outra coisa boa. Ô, Pato, você postou a bola quadrada, o link tá aí embaixo, mas não é uma bola, é um puff, né? O link tá... Na verdade, não foi essa bola quadrada que eu vi, mas foi a única que eu achei no Google Imagens, então... Isso é um puff, tá o link aí embaixo pra vocês verem um puff que... Não é um puff, isso é um puff? Não é puff. Olha, parece mais um puff do que uma bola. Não, claro, parece um puff porque é quadrada. Exatamente. Uma bola quadrada nada mais é do que um puff. Puff de bola. Justo, mas será que ela tem a bexiga dentro pra fazer ela quicar? Será que é de capotão? Não parece. Até tanto não é de capotão que ela é costurada entre os capotões. Então não faz o menor sentido. Não, mas eu acho que tem. Calma aí, eu achei uma aqui, ó. Essa é. Nossa, até falar do Kiko aí. Ela até é velha, usada, ó. Dá pra chutar, dá pra fazer o que você quiser com ela. Tem até lugarzinho de encher. Tá, essa tem mais cara de bola. Essa tem, mas essa daí não é. Mas não parece feita meio à mão, né? O Pânico deu uma bola quadrada pro Kiko, vocês lembram? Não, eu não vejo Pânico, eu não sei. Então, eu via Pânico e nessa época eu lembro
disso, deles dando. Ó, tá o link aí. Ó, mas só pra eu falar dos episódios que eu gosto muito de quando eles entram na casa da bruxa de 71, que é meio... Nossa, na verdade, eles... Nossa, eles são dos melhores. Na verdade, eles não entram, né? Eles só estão pensando, mas eu gosto muito, muito daquele episódio. E eu gosto muito daquele que eles estão contando história de terror e a Chiquinha tem uma hora que aparece com uma máscara, sabe? Esse é muito bom. Acho que é o momento que eu mais dei risada. Mas ele é muito bom. Ele mesmo. Tira a máscara, eu já tirei. Não, mas o que eu gosto... Eu gosto quando os três estão na televisão, né? Tipo, o Kiko, o Chiquinho e o Chaves, e eles ficam juntos, né? Tipo, ai, não. Tipo... não, isso... Atrás de você. Não, agora, não. Muito bom. Ufa, mas é legal a conclusão do episódio, né? Que eles finalmente encontram alguma coisa que assusta todo mundo. E aí tem a foto da Dona Florinda. É muito escroto, né? E o pior é que o cara que escreveu o roteiro era o marido da mina que eles falam de... Olha o do Disco Voador. O do Disco Voador era muito bom também. Tinha uma comunidade no Orkut, já chegou o Disco Voador. Já se foi o Disco Voador. Eu gosto muito do episódio da Chiquinha que ela tá doente e tem que tomar remédio, xarope, e fica aquele negócio dela querer jogar fora o xarope, não quer tomar o remédio, sabe? E depois o Kiko acaba tomando tudo, porque ele acho que desmaia meio que na janela dela. Jogou o xarope e acertou na cabeça dele. Aí ele cai e aí ele bebe tudo. Na verdade não acertou na boca dele. É porque o Kiko fica doente também. Não, eu não sei se eu tô misturando os episódios, porque tem um que o Kiko fica doente, tem um que a Chiquinha fica doente. Tem. São dois diferentes, né? É que o do Kiko, o esquema... acho que tem a piada do remédio também, gente. Também. Eles adoram repetir piada. Não, mas apesar disso... eu acho que até, pelo contrário, acho que a repetição do Chaves é um ponto bom, né? Então, é legal, é bom. O meu preferido é o do julgamento. O julgamento? Vocês lembram que o Chaves... Na verdade, é que o Chaves atropelou o gato do Kiko. O Pato comentou. Nossa, é muito bom esse episódio, é verdade. E aí eles têm um julgamento do tal do... Que eles vão julgar e se o Chaves é culpado de ter matado o gato do Kiko. Sim, então é aquele lá que eu falei que tem uma sequência de episódios que seguem, assim. Esse segue, e é da hora que como resolve também, né? É tudo muito bom, as piadas são... A lista! Não, vocês lembram como resolve? Lembro, eu não lembro. O do Mr. Girafales lá. Exatamente, o Chaves, tipo, tudo leva a crer mesmo que o Chaves atropelou o gato. Mas é verdade. Só que o motivo dele ter atropelado o gato é que ele desviou do Mr. Girafales que tava olhando o rabo de saia. E aí, como ele não quer admitir isso pra Dona Florinda, né, ele, acabou a sessão, inocente, não quero saber. É muito bom. Mas é legal. O Chaves dá de advogado, ele começa a contar a história, ele começa a fazer todo o ponto dele, assim, então. Não, é muito bom aquela parte, tipo, não, mas isso é o Kiko ou o gato? Não, o Kiko não tava. E o gato? O gato também. Eu gosto do Kiko contando. Eu achava isso muito engraçado quando eu era mais novo. Tipo, na 10ª vez que eu vi o episódio, eu ri igual ao primeiro. O quê? Nada não. Digo, vão me deixar falar, sim ou não? Vá, sim, fale. Bem, Chaves disse que ia pela rua quando encontrou o Kiko com o gato. Era de alguma raça? O gato ou o Kiko? O gato. Sim, o gato sim. E o Kiko? Também. Bom, iam pela calçada ou pela rua? O gato ou o Kiko? O gato. O gato ia pelo meio da rua. E o Kiko? Também. Bem, e percebeu quando foi com a bicicleta por cima? O gato ou o Kiko? Um momento! Mas será que os dois não percebem o gato ou o Kiko? Sim. Então por que pergunta o gato ou o Kiko? Porque os dois perceberam, mas foi o gato que ficou paradão no meio da rua. E Kiko? Também. Senão, por que acha que eu esborrifei na poça de lama? O gato ou o Kiko? A bicicleta, tonto. E se esborrifou na lama com a minha bicicleta? Sim.
Adiante. Como é que seria pra trás se eu vou pra frente, lógico? Quando eu digo adiante, quer dizer vamos, continue. Eu gostava do Kiko falando, dando testemunho dele, ele ficava lista! Todo esmagado, não sei o que. E o Chaves começa a olhar debaixo da cadeira, ué. É muito bom. Não, dá muita vontade de rever esses episódios, né? Tipo, a atuação deles também é muito boa, tipo, no exagero deles, né? Então, e a gente... A entrega que eles têm pro personagem... Eu olho assim, a atuação deles é muito boa e a nossa dublagem também é muito boa. Então, tipo, acaba complementando muito, né? E dublagem, assim, tem dublagem boa e dublagem ruim, obviamente. Mas eu acho que não dá pra levar muito em conta. É que eu acho que Chaves é bom mesmo assim. Dá sim. Mas eu acho difícil de julgar a dublagem que te vê muito quando é criança. Porque eu não sei se tatua no cérebro, sabe? Tipo, isso é bom. Tá. Se a gente não tá viciado já. Porque é difícil de eu ver uma coisa dublada hoje em dia que seja... e que eu goste. Ou a não ser que seja a primeira vez que eu vejo a coisa, sabe? Eu acho que tem muito de primeira impressão dublada. E eu acho que ajuda a língua, né? Então, a língua com certeza ajuda, né? Tem várias piadas de palavras que você não entende, sabe? Tipo, coisas assim que encaixa perfeitamente. Às vezes até algumas ficam diferentes, né? Algumas tem umas palavras que a gente não usa muito e tal, mas mesmo assim encaixa bem, né? Não, e eu demorei pra perceber que era dublado. É porque a boca encaixa, né? Eu lembro que eu comecei a desconfiar quando a Chiquinha falava centavos. Porque ela falava com, tipo, ela falava muito de dinheiro, ela falava dando muita ênfase, era centavos. E aí, fechar a boca no B, eu ficava, não, mas tá errado isso aí. Sabe, tipo, eu ficava tentando entender por que ela falava centavos e o som saía centavos. Eles falavam cruzeiros, né? Mas tinha centavos mesmo assim. Cruzeiros, né? O engraçado é que eles fazem as piadas de 500 cruzeiros, eu nem não faço a menor ideia de que significa. Muito pouco, né? Tipo... tipo, nunca saberia. É engraçado que vocês já falaram vários dos clássicos, mas tem o que a Midori comentou, mas a gente acabou passando por cima, que é o da Boa Vizinhança, que também é um dos que é muito bom. Vai o cão arrependido. Eu não sei se eu gosto mais do cão arrependido ou dos sapinhos fazem. Nesse daí eu gosto mais do Mamãe Querida. É verdade. Todos são ótimos. Eu gosto da sonoplastia do Cavaleiro lá, que fica tipo. E aí tocando violão, né? Muito bom. E eu lembro que eu ficava olhando, caramba, que ideia boa. Mas aí tem a segunda parte que eles vão fazer um Chapolin, né? Nossa, isso é demais. E é legal eles zoando o próprio Chapolin, né? Porque eles ficam tudo exagerados, assim. Eu roubou o meu bebê! E agora eu peguei o seu bebê. E, tipo, e é legal que o Kiko tá chorando no começo porque ele é vilão. E daí eles convencem a Dona Florinda que o vilão são os melhores, são tudo, não sei o que. A Dona Florinda fica muito empolgada. Ela fala, vai, não sei o que. Não, e ele convence ela falando assim, mas você não sabe que os heróis hoje em dia são feios? Daí ele fala o Kojak, não sei o que, o Chapolin Colorado, sabe? Tipo, zoando ele mesmo. E o Chaves tem que fazer o Chapolin Colorado, né? Tipo, claro. Aí, se a pessoa não percebeu que era o mesmo ator até aí é... porque ela tem problemas cognitivos. Mas sabe que eu tive muita dificuldade pra saber que a Pops era a Dona Florinda. Eu não acreditava, não conseguia acreditar. Isso eu demorei pra perceber. Mas ela é bem diferente, né, eu acho. E o Nhonho é o mesmo eu acho que barriga? É o mesmo. Esse foi o último que eu percebi. É que engraçado é que você só consegue perceber quando eles aparecem na mesma cena e você vê claramente alguém tá numa tela verde, sabe? Porque tá brilhante. Eu não sei, eu não lembro em que momento eu percebi quais personagens eram os mesmos, assim. Não lembro mesmo. Demora mais. O sapatinho era do Chaves ou era do Chapolin? Era do Chapolin. Mas tinha no Chaves também. Aparecia? Tinha, né? Não, ele apareceu no Chaves uma vez. No Chaves só na música. Ele aparece só na Se música. Você é jovem ainda. Jovem ainda. Nossa, você é muito boa. Eu queria muito ter tido o disco do Chaves. Eu tinha um amigo que tinha. A única coisa que eu tenho do Chaves é o álbum de figurinhas. A música que eu sempre queria ter ouvido inteira e eu nunca tinha conseguido ouvir era aquela, tipo, ele é o famoso. Não, essa do. Tinha aquela música que foi falando dos personagens. Que era Kiko, ha, Gitália. Me deixa louco.
É o que bonita sua roupa, o que fala, sou famoso. Essa eu vi no desenho. Inteira, né? Porque tem no programa. Mas tinha uma que era mais dos personagens mesmo. Então, esse que cada um fala quem é. Será que é esse? O Kiko a música do Kiko é só do Kiko mesmo. Eu lembrei do ritmo da música. Era tipo, seu Madruga é boa, gente. Nunca perder a fé. É verdade. Era a música mais animadinha. Seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Exatamente. E eu gostava de rock quando eu era pequeno, e essa era mais rock. É verdade. Sabem que a Paty era assistente de produção do programa, né? Olha. Ela era, tipo... Ela era assistente de produção, eles precisavam de uma menina bonita. Pô, você é bonita, acho que você consegue segurar aí o papel, vai lá. Ela não era nem um pouco engraçada. Eu não conseguia, mas tudo bem. Não, claro. Ela era uma péssima atriz, ainda bem que ela era assistente de produção. Porque ela só ficava falando as coisas. Chaves, então assim, nossa. Ela só tava lá pra fazer a Chiquinha ficar com ciúmes. O máximo que ela fazia era colocar a mão na saia e ficar indo pro lado. Não, ela chorava também. Ela ficava, sou boba. Apesar de ser uma personagem sem nada, assim, mas a Chiquinha era ótima na época da Paty, assim. As coisas que a Chiquinha tentava fazer pra seduzir o Chaves era muito engraçado. Ela tentando andar toda pomposa, assim, meio modelo, assim, sabe? Era muito bom. Imitando, tipo, é muito bom, né? É uma atriz adulta imitando uma criança que tá imitando uma adulta andando, assim, né? Tipo, é muito... E ela tem o Inception da atuação. Por essas e outras que a Chiquinha é minha personagem favorita do Chaves. Eu gosto muito verdade, da Chiquinha. A gente não fez isso. Meu personagem preferido eu acho que eu vou ser o sem graça, é o Chaves mesmo. Então, assim, quando eu era criança era o Chaves, mas aí eu fui crescendo e tal, fui analisando melhor os personagens e a Chiquinha é a personagem mais esperta da série. Mas o Chaves que eu identificava, que era o cara que inventava as brincadeiras. Então eu me identificava quando eu era criança, e depois eu cresci, fiquei velho, sem vergonha, e eu acho que eu me identifiquei mesmo com a Chiquinha. Porque a gente fica mais malicioso, né, pensando nas coisas assim certinho que tem que fazer. Tem que ter umas mães assim. A Chiquinha é muito foda. Eu acho que eu gosto mais do Kiko porque eu me divirto mais com ele. Assim, tem... nossa, eu sempre perdi aqui. Então, mas é que eu gostava muito da risada, de várias coisas dele. Eu, sei lá, quando... Eu não sei, eu acho que eu talvez fosse o Kiko, sim. Eu gosto de ser Madruga. Seu Madruga, as minhas grandes piadas vêm tudo das falas dele. Eu acho que a interação do Chaves e do Seu Madruga, pra mim, eram os melhores momentos. Pra mim, eu prefiro o Seu Madruga com a Dona Florinda, quando ele tá, tipo, atiçando ela, mas sem ela ainda ficar brava, sabe? Quando fica meio assim, não sei, estão recolhendo a roupa e ele dá umas indiretas, assim, e ela fica, tipo, brava, e daí ele, não, quer dizer, sabe? Muito bom. Eu já prefiro o Chaves, a Chiquinha e o Kiko. Eu acho que os três, sempre quando tá os três juntos e um tentando passar por cima do outro, eu acho que é o melhor. A Chiquinha, principalmente... Uma coisa, o episódio da... Desculpa interromper. Pode falar. O episódio da Boa Vizinhança é um episódio triplo. Porque agora que eu lembrei, tem um episódio que estão construindo a bancada. Sim. Sim. Nossa, que susto. Achei que tinha uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Não, acho que é o mesmo episódio, que o Seu Madruga tá com uma oficinazinha. Não, é outro. Ele tem um outro momento que ele tá trabalhando de sapateiro. Tem o sapateiro. E tem o sapateiro que tem tinta, não sei porquê, né? É graxa que ele tinha. Não, mas é aquela tinta amarela. Não, a tinta amarela que ele tava pintando a cadeira e... Não sei por que ele tava pintando de amarelo daquele jeito, mas... É que são todos os episódios que ele está trabalhando manualmente na frente da casa dele e meu cérebro mistura. Aquele episódio do cabeleireiro é muito bom também. Quem que tá... Era o Seu Madruga que tava trabalhando lá? Era o Seu Madruga fazendo um bico. Nossa, muito bom. Eles cortam o cabelo da Chiquinha de verdade naquele episódio. Ser ator tem seu sacrifício. E eu lembro que ela sempre tinha o cabelão e depois daquele episódio foi pra sempre daquele tamanhinho. É verdade. O dia que eles plantaram o pé de carambola lá, que era o dinheiro, que ia nascer carambola. E depois eles regam a Chiquinha no final. É verdade.
Nossa, eu lembro de vários. Eu lembro que eu queria comer sanduíche de presunto e eu nunca me liguei que era pão com presunto. E eu ficava pensando, nossa, eu quero sanduíche de presunto. Nossa, tem uma marca de presunto que nesses 30 anos de Chaves, ela fez uma homenagem, né? Ela fez um comercial que ela colocou no YouTube e tipo, meio que era o Chaves falando sobre sanduíche de presunto e a marca de presunto. Da hora. Mas eu achei que eles tinham dado o sanduíche de presunto pro Bolanho. E aquele episódio dos sucos que o Chaves tá vendendo, velho? Nossa, esse que eu tava esquecendo, tava lembrando. Esse é tamarindo, até hoje deve ser o melhor suco que existe. Nossa, não é, eu experimentei suco de tamarindo, eu não gostei muito. Nossa, quando era criança era mas tem cor de água suja mesmo. Tem cor de água suja. É muito bom, mas é muito bom esse episódio. Não, a melhor piada desse episódio é: Chaves, eu queria o suco, que é o médio, o grande e o pequeno. Me vê o grande. Ele pega o copo do meio e coloca: pô, esse é o grande? Esse é o grande. Então me vê o médio. Ele pega o copo menor. Esse é o médio? Então eu quero o pequeno. Aí ele tira o copo de baixo, que é o pequeno. Ele: não, eu quero esse copo aqui. Quanto custa esse copo aqui? Ah, tá, não, esse daí eu não achei que você não tinha. É muito da hora, meu, muito da hora. Quando ele tira um copo pequeno debaixo da mesa, é sensacional. Foi muito bom. E tem também a parte do: você quer o suco de laranja, que tem gosto de limão e que parece tamarindo, ou o suco de tamarindo, que tem gosto de laranja, mas é de limão, mas parece de limão, e essa confusão que você não, mas o que é de tamarindo, que tem gosto de tamarindo? Mas eu gosto muito da piada do eu quero de abacaxi. Não tem de abacaxi! Não tem de abacaxi. Que depois repete com: não tem biscoitos. Então me deu um saco biscoitos. Não tem biscoitos. Essas piadas repetidas são muito boas. Muito legal. E o pior é que esse tipo de piada que só tem no Chaves, né? Elas funcionam muito bem no Chaves, mas poucas delas você vê em outros lugares. Porque elas poderiam ser repetidas, né? Dá nem pra usar em outro programa de sketch, infantil, desenho, sei lá. Mas não tem tantas. Mas, a escolinha do Chaves era muito bacana. Eu acho que o professor Girafales ficava meia hora lá. Dizia eu que era aritmética. E ele voltava. Mas por que esse ainda não começou a aula? O que é legal do Chaves, em comparação com o do Professor Raimundo, é porque todos os personagens, eles interagiam entre si, sabe? Tinha uma coisa assim, não era um sketch de cada vez é a vez de um personagem, sabe? Era uma escola mesmo, não é? E diferente do Professor Raimundo, sabe? O Professor Raimundo, eles paravam e começavam a falar da vida e contar. De hoje, né? Não era agora tem esse personagem, agora tem... não tem João Canabraba, sabe? É verdade. Mas tinha as repetições, porque senão não seria Chaves, né? Que burro, dá 0 pra ele. Isso eu acho que eu mais repeti, vi gente repetindo do Chaves. Que a gente até esquece que é do Chaves, né? Que burro, dá 0 pra ele. Ou se não esquece, usa sem fazer referência. E sempre, uma coisa que tinha sempre na escolinha do Chaves é que quando começava todo mundo a falar junto, sempre tinha alguém que falava algo que não devia no final, né? Alguém não, sempre Chaves zoava o professor Linguiça. Ele sempre falava, não, porque o professor Linguiça aí ficava quieto. Isso sempre tinha. Todo mundo ficava quieto e continuava falando. Não, essas piadas repetidas sempre tinha. E era muito legal. Ou o Godines, que falava esse negócio nada a ver. E que eu não tava entendendo nada, né? O Godines fazia prova no Caro Coroa. Nossa, esse episódio da prova era muito bom também. É verdade, depois do Cara Coroa ele... mas pelo que eu vejo, você já terminou a prova, então eu tô confiando. É verdade. E aquele dos desenhos? Você lembra dos desenhos que o professor Girafales leva na vila? Que ele queria saber quem é que tinha feito o desenho. É verdade. Ele ia dar um biscoito e aí o Kiko paga o Chaves. Não, no começo todo mundo não quer falar quem fez o desenho, porque acha que ele vai brigar. Mas esse tem um remake, assim, um remake da piada, né, não do episódio, mas ele tem na vila e tem na escola também. Que aí eles variam mais quem fez o desenho, né? Não é só o Kiko e o Chaves. E é legal o esquema do desenho branco, né? O cara entrega o desenho branco e a vaca no pasto. Cadê a vaca? Cadê o pasto? A vaca comeu. Cadê a vaca? Saiu. Essas piadas bobas, mas elas são muito boas. É muito boa, eu risada até hoje. Sério, eu acho que de programa de comédia, de procedural, assim, de série, é difícil de pensar em melhores, assim. É que a gente não... No geral, as pessoas não colocam no pedestal tão grande porque é meio localizado, de América Latina e tal, não
não ter essa visão dos Estados Unidos e tal. E a gente fala muito no nível de nostalgia, né? Tipo, aqui no Brasil. Todo mundo assiste, todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo conhece, mas dificilmente eu vejo as pessoas falando, apesar de eu achar muita gente concordar, que é melhor do que quase tudo que tem por aí, sabe? Até hoje. E é porque, assim, a gente comentando as piadas agora, eu rio de lembrar da piada, isso não é normal. Tá, mas eu não sei como seria se eu nunca tivesse assistido Chaves e fosse assistir agora, sabe? Eu não sei se eu... Assim, rola um preconceito de produção e tal, mas eu acho que se a pessoa vê, hoje, nunca ter visto Chaves, e vê focada no roteiro, que é o que a gente tá comentando aqui também, focada nas piadas mesmo, no time, na quebra de expectativa, a pessoa pode não achar tão engraçado porque não tem nostalgia, mas ela vai achar engraçado, não é possível. Não, por exemplo... É muito engraçado. Esse negócio de mostrar pra criança hoje, e as crianças não acharem divertido. Minha irmã já viu, achou divertido, tipo... Assim, se uma pessoa vai ver Chaves a primeira vez com 15, 16 anos ou mais velho, talvez ela tenha um problema de, é um monte de adulto vestido de criança sendo dublado. É verdade, eu conheci gente sem alma que não gostava. Sabe? Achava, nossa... não, tem gente que não gosta. Vai ter de qualquer coisa, mas é muito bem feito o roteiro. É igual Star Trek, apesar de não ser comédia Star Trek. A pessoa tem que passar pela barreira da época, da produção da época, porque não dá pra comparar com a produção de hoje. Mas passando da barreira da produção, é muito difícil, a não ser que não seja o estilo da pessoa. A pessoa não pode ser um problema dela específico, mas é difícil encontrar falha no texto, é isso que eu quero dizer. O texto é muito bem escrito. Falando no cenário, eu demorei um tempo pra perceber que a vila era aberta, tipo, dentro do enredo, né? Pra mim era fechado, porque era fechado mesmo, mas... também. Tipo, porque claramente aquilo não era a luz do dia. Mas aí, assim, por que eles ficam todos desesperados quando os balões voam? Então, eu ficava muito curioso com isso. A minha primeira... Pra onde que o balão vai, A minha primeira explicação mental, quando eu comecei a poder me questionar... O teto é muito alto. Mas eu lembro de algum momento de pensar, não lembro se foi antes ou depois, que os balões ficavam no meio das luzes do estúdio. E aí eles não conseguiam pegar, porque tava na luz do estúdio. Provavelmente você estava no estúdio mesmo? Mas provavelmente porque eu tinha ido no programa da Eliana uma época. Eu tinha visto descobriu a magia então eu sabia como que era, né? Eu lembro que eu ficava até me perguntando o que tinha na quarta parede, sabe? Quais eram as casas que tinham pra frente que nunca mostravam, sabe? Porque quando mostrou a segunda parte da vila lá onde tem a fonte e tal, eu lembro que eu falei, olha, tá vendo? Tem coisas, é que eles não mostram. E daí eu ficava imaginando o que tinha nos lugares que a gente não via, sabe? Não, tem o episódio que a Chiquinha tá doente mesmo, tem o lance que você segue com a câmera, você segue o Chaves, e aí você entra no corredor que liga uma vila pra outra, um parque pro outro. Vocês sabem que são 3 vilas, você vê... então você vê que tem que primeiro vem a janela da Chiquinha, né, que dá direto pro primeiro pátio, e aí depois ele dobra e vira pro outro. Vocês sabem que são... exatamente, são 3 pátios. Parece meio óbvio porque tem o pátio da fonte e o pátio sem a fonte. Mas eu demorei muito pra perceber que tinha 3 pátios. Como assim 3? Tem 3, tem o que tem a fonte e o que não tem a fonte. E são 2. Não, então, e tem o principal. Tem o principal, tem o não principal sem fonte e o não principal com fonte. Peraí, que não principal sem fonte? Por exemplo, o episódio do leite de burra não tem fonte. Tem? Não tem. Ele tá fazendo cimento, não tem espaço pra fonte. Tem, é mais no cantinho. Não é. Eu tô procurando aqui o mapa da vila, vou mostrar pra vocês. Não, uma vez eu já vi o mapa da vila também. Gente, pra vocês saberem como é a vila, um conhecido meu, de um dos freelas que eu faço, ele fez em 3D a Vila do Chaves. Eu tava procurando, dá até pra entrar nas casas e tal. Dá pra você caminhar com ele. Com certeza tem muita coisa de CS do Chaves. CS? O que é CS? Counter-Strike. Ah, tá. Não, mas o que eu gostei do que ele fez, e principalmente por ter a quarta parede, que era uma das coisas que mais me aguçavam a curiosidade, assim. E dá pra ver o céu, viu? Não, claro. Com balões. Tinha que ter balões. Não sei se tem balões. Nossa, agora deu uma vontade de jogar Counter-Strike no pátio da vila. Eu tava vendo aqui as imagens e tem tipo, é muito bem feitinho. Eu falei que a série acabou em 80, né? Mas assim, ela se estendeu... Foi 80, se estendeu até 92, né, dentro do programa do X-Espírito, e ela acabou por causa que o Roberto
Bolanhos já tava muito velho, ele tava com 73 em 92, então imagina, hoje. Nossa, e porque o Sr. Barriga tava com problemas cardíacos, então meio que eles finalizaram a série. Clima também, né? Finalizaram a série por causa que tava todo mundo meio velho já. Isso que eu ia falar, finalizaram porque tava todo mundo meio velho, ninguém aguentava mais ficar pulando. Já não tinha Chiquinha, já não tinha Kiko, já não tinha Seu Madruga, né? Então devia estar aquela beleza, né? Quando o Chaves apareceu a primeira vez, a crítica falou que era vulgar, idiota, fútil, alienante, não recomendável, né? E falava, o pessoal reclamava Malditos comunistas da crítica. O pessoal reclamava muito da violência explícita, né? Dos personagens. Isso eu concordo com as reclamações. Mas outras pessoas acabaram falando, não, que são situações universais, né? Que o público se identifica facilmente. De fato, né? A gente falou disso bastante aqui. Mas eu acho divertido, tipo, a única coisa que não tem em Chaves é homem batendo em mulher. O resto tem tudo de violência. Né? Mas claro que o Chaves puxa o cabelo da Chiquinha. Chaves já bateu não, homem batendo em mulher. Menino batendo em menina tem. Tá. Homem batendo em menina tem. Só não tem homem batendo em mulher. E o pessoal da SBT classificou Chaves pra maiores de 10 anos. Faz sentido. Eu acho que até podia colocar assim, se fosse feito hoje com o mesmo roteiro, mas mais realista, ia ser 16. O moleque é espancado na vila que ele vive, mora dentro de um barril sujo. Ele não mora no barril. Não, então, realisticamente ele moraria, entendeu? Não, realisticamente que não moraria no barril. Ele era menino de rua como ele ia morar numa casa. Pra mim ele invadiu a casa. Não, mas ele morava com gente. Tem um episódio que ele fala que eu moro lá com a... E aí interrompe ele. Não, eu sei, mas aí se fosse realista era melhor que falasse que invadiu a casa do que morar dentro do barril. Não, mas ninguém mora ele falou, mas isso é mentira, viu? Que ele morre. Eu acho que é mentira da cabeça dele. Porque se ele mora com alguém, por que às vezes ele. Teve um dia que ele ficou dormindo lá fora, tudo. Apesar que ele tava esperando o café da manhã, né? Tava dormindo porque tava ansioso, né? Porque... Eu acho que não tem ninguém na casa onde ele tá. Ele passa fome, mas ele passa fome, acho que não, hein? Tem uma teoria do Chaves, tem uma teoria bizarra que fala que. Deve falar que ele tá em coma também, né? Que tudo. Todas as pessoas têm coma. Tem uma teoria que fala que o Chaves é o inferno. Que a vila é o verdade, inferno. Gente... Uma teoria de que o Chaves é o inferno. Então todas as pessoas, por que elas passam pela repetição? Porque elas estão pagando pelos seus pecados, entendeu? Se você for no Google e colocar Chaves, ele completa com o inferno. Inferno! Nossa, sabe que eu tava entendendo esperma. E daí... Nossa! E daí eu falei, mas o barril é o óvulo? É isso? Nossa! Eu não tava entendendo o inferno. Aqui, né? Bolanhos encheu sua criação de sinais que devem ser decodificados para que se revele seu verdadeiro sentido de automoralizante. Que é o inferno para as pessoas entenderem e aprenderem o que não devem fazer. O cenário é um labirinto rizomático sem centro, começo nem fim. Saindo da vila, cai em uma rua estreita que leva a um pequeno parque, um restaurante e uma apertada sala de aula. As variações, como Acapulco, são exceções que confirmam a regra. O universo dos personagens se resume a esse espaço claustrofóbico onde um ambiente leva a outro, que leva a outro, que leva a outro indefinidamente. Os pecados que cometeram em vida transparecem suas características, medos e frustrações. Chaves, o moleque sempre faminto, cometia o pecado da gula. Glutão inveterado, sua preferência por sanduíche de presunto indica desprezo pelas leis de Deus, que proibiu o consumo de porco. Esse animal sujo e de pé fendido, inimigo de qualquer autoridade moral, apelidou seu professor de mestre linguiça, outra referência malfadada a malfadada iguaria suína. E por aí vai. Tem de todo mundo. É uma diversão única, assim, de ler essa parada. Eu não sei exatamente se esse que eu li agora é o bom, mas eu vou colocar esse e talvez algum outro no link aí embaixo. Leiam, esse vale a pena. Não precisa ler mais nada que depois desse vale. Se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu
Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Bom, então vamos pras notas. Pato. Oi. Argumento. Pro argumento... Ai, não, o argumento é que eu vou analisar o Chaves como sendo dentro do que ele se propõe a ser, porque eu não vou comparar ele, sei lá, com o Senhor dos Anéis. Dá pra comparar com tudo, Chaves. Chaves não tem limites. Eu vou tratar Chaves como um dos melhores álbuns de comédia. Tudo bem, mas é dentro da proposta dele. Não, então, dele, como comédia, mas... Mas aí não dá pra comparar, Chaves dá pra comparar com qualquer coisa. É que tem vezes que não vai fazer sentido, mas dá pra comparar. Compara com o Senhor dos Anéis, então... Não, então é que não faz sentido a comparação. Então, não é que não dá por pra isso comparar. que tu tá falando. O Chaves é o Frodo e o Anel é o... nível de... Quando você fala que uma coisa não dá pra comparar com a outra, porque uma coisa se propõe a ser mais bem trabalhada, mais bem feita. E Chaves é bem trabalhado e bem feito. Então, o Chaves se propõe a ser um pastelão comédia, assim, uma comédia pastelão. Ele não quer ser uma comédia inteligente com aquelas sacadas de sitcom e tudo mais, sabe? O Chaves é... Quando as coisas têm propostas parecidas, tipo, programa de sketch de comédia, ou programa procedural, série procedural de TV de comédia, pra mim as notas são todas comparáveis. Não tem, porque Seinfeld, então não dá pra comparar com Chaves, porque Seinfeld é mais adulto. Mas eu acho que Seinfeld é outra coisa. Eu acho que Seinfeld é outra coisa. Eu acho que essas sitcoms americanas não tem nada a ver com Chaves, que é uma outra coisa. Mas a minha nota de desenvolvimento pra um e pra outro, se uma for melhor, é porque eu acho melhor. Não é porque... é porque um é mais difícil de fazer, então ele ganha mais nota ou ele perde nota, entendeu? Pra mim, se a nota é melhor, é porque é melhor. Pra mim, bem. A gente já discutiu demais. Nesse caso. Vamos as notas. Pato, argumento? 0. Tô brincando. Depois de tudo que o Vinícius fala, aí eu vou e dou 0. Eu ia dar 9, nossa. Então 4,5, né? Já que... 9, né? Então. Já que... passando assim e tal. Tem que explicar por quê, né? Eu acho que o Chaves tem um argumento bem original. Depois foi muito copiado, muito assim, médio copiado, principalmente no Brasil. Eu lembro que tinha um programa que tentou ser uma vila também com personagens caricatos e tal, não sei o quê, e não era muito bom. É mesmo, é verdade. Aqui o Chaves se propõe, ele faz muito bem. É claro que foram muitos anos, né? Desde quando começou a fazer o Chaves até quando terminou. Tanto que a gente vê os primeiros episódios do Chaves quando passa, e eu não acho que são tão bons quanto os clássicos mesmo, né? Então eu acho que comparando, por isso que eu dou 4,5, porque ele precisou desse período pra ele chegar nessa coisa ótima que ele é, e o final eu também não acho muito bom quando eles já estão mais velhos, então no meio lá, por isso que eu tirei esse meio ponto, porque ele se estendeu demais. Um argumento que não gerou série pra tanto tempo, assim. Exatamente. Aquele meiozão que é o que faz sucesso, eu acho que merece 5, mas pelo geral 4,5 pelo argumento e tudo mais. Apesar que eu tô falando quase da série, né? Mas... desenvolvimento, então. Tá bom, desenvolvimento, vou pensar em episódios isolados, eu acho que merece 5, principalmente porque é uma coisa que a gente até comentou no meio do podcast, que às vezes são coisas normais, que são tipo brincadeira de criança e faz um episódio inteiro, sabe? E aquela coisa de sempre ter o Chaves, o seu Barriga chegando e apanhando do Chaves, e aquela confusão, e o Chaves fez alguma coisa, a Dona Florinda acha que é o seu Madruga e bate nele, e aquela coisa, sempre eles conseguem fazer coisas diferentes com histórias diferentes e usar os mesmos elementos, então acho que e durar tanto tempo, né, e criar aquela coisa assim que até hoje você começa a assistir e te prende o episódio, assim, é bobinho e te prende até o fim, sabe? Eu acho que pra isso acontecer tem que ter um desenvolvimento bom, sabe? E personagens, né? Personagens eu vou dar 5 também, porque sei lá, não tem como, né? Não sei, personagens a gente falou bastante. Eu acho que todos os personagens merecem 5. Eu daria 4,9 por causa da Patty, mas eu acho que 9, se quiser. Então eu vou dar 4,9 pela Patty, porque eu acho que é uma personagem chulezinha. Ela tá lá só pra ser a bonitinha, sabe? É tipo a cheerleader que... Não, mas é isso mesmo. Eu acho que ela ganha um pouco mais de destaque e fica mais engraçadinha na época do restaurante.
Acho que o único momento que ela se destaca é quando tem aquele negócio do bolo entre ela e a Chiquinha, sabe? Que elas estão... É verdade, nossa. Mas fora isso, eu acho que é uma personagem que não é muito bem trabalhada, então dá 4.9 porque os outros todos são bem bons, que se propõe até o Jaiminho, que quer evitar fadiga. E diálogos? Vou pensar nos diálogos que o Silvio fez, tá? Porque... não, nós só estamos considerando os diálogos dublados. Vou dar 4.9 também. Eu não vou dar 5 porque se eu der 5 vai ser muito... Não quero dar 5, eu já dei 5 pra uma coisa. Deve ser eu gosto muito de Chaves, né? É difícil. Série, depois tem que pesquisar. Foi 4,5, 5, 4,9 e 4,9. É verdade. E nota final? A nota final dá 5. Eu acho que uma série que tá há 30 anos aí no ar e que ainda dá audiência, as pessoas assistem e é referência. Tudo que eu acho que vira referência e que você cita pra sempre, que eu acho que merece. Coisas que duram pra sempre, sabe? Que persistem. Eu acho que merece. Só vai você, Feijá, que tá falando agora tudo. Ok. O argumento do 4,5 também, eu acho a ideia muito boa, essa ideia de usar um ambiente do dia a dia do México e pega de outros lugares também, e construir esses personagens muito do dia a dia e só que sem focar usando os estereótipos e tipo, invertendo eles pra fazer as piadas e pra pegar o time de comédia. Essa ideia de brincar com os estereótipos eu acho muito boa. Só não dou 5 porque eu concordo um pouco com o Pato que depois de a série não foi um argumento que já garantiu a série começar bem. Tipo, as ideias demoraram um pouco pra pegar no eixo e depois de um tempo fica repetitivo mesmo. Porque não é uma coisa que abre tanto espaço assim. Mas é só meio ponto, mas porque é muito bom mesmo. O desenvolvimento eu vou dar 4,75. Eu não dou 4,5 por causa dos muitos remakes, que apesar de eles terem o contexto histórico de existir. Não, mas 4,75 é mais alto que 4,5. Não dou 5 por causa dos... Desculpa. Bom. Por causa dos muitos remakes, que apesar do contexto histórico e tal, querendo ou não, aqui no Brasil passa tudo junto. E também não só por isso, né? Você tem... Apesar de a gente ter citado aqui vários episódios com desenvolvimento muito bons, a maioria dos que a gente citou tem desenvolvimento 5 e tudo mais, você tem alguns episódios mais arrastados e mais sem graça. Então, E eu acho que quando o episódio é ruim, não é por causa dos outros fatores, é por causa do desenvolvimento. Né? De ele ficar muito repetitivo, de vez em quando eles erravam nisso. Mas era muito raro, por isso que só tirei 25 pontos. E aí, personagem tem que dar 5, e é um 5 tranquilo. Os personagens são tão bem feitos que alguns deles viram um pouco referência no que eles representam, né? Aqui no Brasil é difícil, tipo, o Seu Madruga, ele pegou como símbolo de anarquia, não foi, sabe, sem querer. Tem algumas ideias por trás do Chaves, alguns valores por trás do Chaves e o Seu Madruga é um bom exemplo disso, mas não só ele, de elevar um pouco a classe mais pobre, mais inferior à sociedade, num nível de, tipo, apesar de eles não terem dinheiro, eles são boas pessoas, apesar de eles não terem dinheiro, eles são sábios, apesar de eles não terem dinheiro, eles são felizes e tal. E conseguir colocar isso no background dos personagens, sem ficar sendo, tipo, pedante, sem ficar apontando pra isso, pra você precisar entender, colocando isso, a gente tá aqui hoje conversando e cai a ficha e tal, eu acho que mostra que como os personagens numa série que era pra criança, né, que é simples e tudo mais, ter essas camadinhas, assim, que muita coisa que se propõe ser mais adulto não faz. E os diálogos é 5, e seria mais, se desse pra dar mais, se fosse uma nota que não tivesse fim, porque é o que faz a série ser boa. Os personagens... Claro que os diálogos são bons porque os personagens são bons, mas as piadas estão nos diálogos, né? Tem a parte física, que tem um pouco mais a ver com a atuação e tal, com timing e tudo mais, mas dentro do roteiro, a parte boa do roteiro são os diálogos. Os encaixes, as piadas, as repetições, quando funcionam e tal, fica tudo no diálogo. E na nota final, se eu fizesse uma média arredondasse, seria 5 e é isso mesmo. E Fernanda, qual a sua nota pra os vamos lá, argumento do 4. Só porque, assim, claro, nem tenho muito o que explicar nas minhas notas, pra falar a verdade, né? Pra desenvolvimento eu dou 4,5, também por causa do lance de... nem sei se tem episódios tão bons, enfim, então 4,5 tá bom. Pros personagens eu dou 5, porque eu acho sensacional. E pro diálogo eu dou 5 também, porque os diálogos que são sensacionais ultrapassam aqueles que são normais, entendeu? Então, pra mim,
5, né? E a nota geral é 5, né? Porque é muito sensacional. Eu ainda assisto muito de parar de assistir. Eu até me sinto meio boba, assim, né? De ficar assistindo e rindo sozinha, assim, sabe? Né? Que nem... Você tá rindo sozinho, você tá rindo que você acha. Não, mas é aquela coisa de você já viu aquela piada, você já sabe o que é e você ainda ri, sabe? Tipo, é uma coisa que remete a uma bobeira, assim, pra dentro de mim, mas não que seja ruim ou que esteja... É que é só assim, nossa, eu ainda tô rindo dessa piada, sabe? Quantas vezes eu já não ri dessa piada, né? Eu, sinceramente, não gosto da parte da... Eu não rio da parte da violência. Não rio. A não ser quando, é aquela quebra de expectativa. Como eu falei, quando a Dona Florinda vai dar o tapa no Seu Madruga e ele abaixa, acerta o Kiko, aí ri por causa da quebra de expectativa. Mas eu não costumo achar engraçado a parte que simplesmente se batem, assim, né? Mas isso eu acho que não é pra ser engraçado. Eu acho que é coisa que acontece no roteiro. Não acho que... Não tem nem risadinha de fundo. Tem, claro que tem. Quando o Seu Madruga bate no cocoruto do Chaves, não tem, não. Tem sim. Tem cada passo que eles dão tem um. Mas de qualquer maneira é sensacional. Merece 5 aí. Entendeu a lógica, mais ou menos, Midori? Então você entendeu, então pode começar. Qual a sua nota de argumento? Eu acho que é 5, de verdade, porque pra mim o Chaves ele ainda é um tipo de... É uma proposta que transcendeu o próprio tempo dele. Porque se ele foi criado lá na década de 70, e da década de 70 pra cá muita coisa mudou, e até hoje ele ainda dá muita audiência no SBT, e ele dá audiência num horário que, teoricamente, quem era criança ou adolescente ou jovem naquela época, hoje, no horário que passa Chaves, trabalha. Então é porque tem um público que fica em casa, que assiste, que deve ser um público muito jovem, que não precisa trabalhar. O negócio da audiência do Chaves é impressionante. Não importa o que aconteça, ela sempre dá um pau. O Chaves é a pornografia da programação da TV sem ser a pornografia em si. Não, mas assim, a impressão que eu tenho é que ele realmente transcendeu a própria época dele. Ele consegue se arrastar, porque a ideia do programa foi muito boa, e que hoje quem assiste agora, quem dá audiência agora, não é o mesmo povo que dava. Eu tô querendo arrastar por desfilar. Tudo bem. Ele desfila de uma maneira que ele cativa as pessoas. Eu acho que ele só cativa porque ele tem uma proposta bacana que prende a pessoa na frente da televisão. Imagina qual a dificuldade de quem quer passar alguma coisa mais de entretenimento na hora de Chaves. Deve ser difícil. Não, perde. Eu acho que por todos os defeitos que tenha, por todo o ambiente que não é cheio de tecnologia, cheio de grandes avanços dentro da lógica de programas de televisão, eu acho que ele é muito, assim, ele tá muito aquém ainda, muito além, né? Aquém não, ele está muito além de muitas coisas que são feitas hoje, inclusive. Eu vejo uns programas à parte aí de comédia que eu acho um lixo, com toda a tecnologia que existe, eu não acho graça nenhuma. E o Chaves é uma coisa que eu ainda assisto e dou risada, e eu vejo que tem gente mais jovem que assiste e acha graça. Eu tenho alunos de 16, 17 anos que acham muito engraçado o Chaves. E são crianças que já nasceram na época da informática, na lógica da tecnologia, e acham Chaves assim sensacional. Então eu daria 5. E o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento, eu acho que, assim, aí eu pensando dentro do que a Televisa fazia, né? O Chaves, o Chapolin, tinha o Chespirito, meio que com os mesmos atores e tal. Eu acho que o desenvolvimento eu daria, sei lá, uns 4,5 por aí, porque realmente o Chaves, aí é onde eu falo que eu acho que o Chapolin é um pouco mais interessante. O Chaves, ele meio que circula na mesma órbita, né? O tempo todo. Apesar das piadas mudarem os personagens, mas você sabe que são as mesmas piadas, que é meio que previsível, apesar de engraçado. O Chapolin ele é diferente. O Chapolin sempre tinha uma história nova a contar. E o Chapolin ele trabalhou com muitos clássicos, ele pegou o Fred Astaire, ele pegou, sei lá, o Don Quixote. Foram muitas coisas boas que o Chapolin trouxe. E aí eu acho que o Chapolin teve um desenvolvimento muito melhor do que o Chaves. Mas não é ruim o Chaves. Eu acho que 4,5 é muito bom. Se de repente... 4,5 é ótimo. Eu acho várias coisas que a gente fez aqui que 4,5 foi a melhor nota. Se o Chaves ele saísse um pouco desse círculo meio que vicioso que ele acompanha, talvez ele até tivesse tido... Mas aí eu acho que daí perderia um pouco a graça também. Se ele mudasse muito do que ele é, né? É difícil, né? Meio cobertor curto, né? Você acaba criando o formato e fica um pouco preso aí. Legal. E os personagens? Personagem simples, né? Pra mim, todos os personagens eles estão ali no momento certo, cumprindo a função certa, marcando bem
cada estereótipo, né? Porque eu acho que aquilo é uma marca de... E aí eu penso que aquilo é muito latino-americano, tudo. E que aquilo é uma coisa que meio que aglutina um pouco a lógica de todos nós, né? Da vila pequena, dos moradores que tem seus problemas particulares, das crianças que querem brincar, do cara que ele é o pequeno empreendedor, né? No caso, seu barriga, e que vai cobrar o dinheiro que dá muito certo. E aí ele vive disso. Eu acho que todos os personagens foram muito bem demarcados na história. Da hora. E os diálogos? Diálogo também 5, né? Tem vários que eu sei de cor, que eu falo pra todo mundo, que às vezes eu meio que enfio até sem a pessoa entender o que eu tô falando. Mas você não assistiu Chaves? Eu vi Chaves isso. O diálogo eu acho que marcou muito. Todas as grandes piadas que eu tenho são do Chaves. Eu acho que eu conheço mais partes do Chaves do que da Bíblia. E eu acho que muita gente se concorda comigo ouvindo. E a Bíblia é o livro mais importante do Ocidente, então, né, eu acho que eu conheço mais partes do Chaves do que da própria história. E olha que eu sou um historiador, hein? Mas é isso, acho que 5 também. Os diálogos são muito bons. E assim, só por formalidade, qual é a sua nota final? A nota final eu dou 5, apesar de que eu ainda acho que teria sido melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Procurando casamento e o seu Madruga não evita levar um tabefe a todo momento. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. A Popes é muito boba, pra Dona Clotilde só falta uma escova. O Nhonho não se manca, do seu barriga leva sempre uma bronca. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Nela é tudo bem dado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Eu ia comentar que o Jaiminho foi reconhecido com uma estátua de bronze no município de Tangamandaca. Eu já pro final. Toda fadiga, né? Deve ser uma cidade bem devagar. Eu não vou comentar o é realmente uma cidadezinha pequena no interior do México, sabe? Mas...